Fui criticado pra caramba na época, né? Que eu tava abandonando a minha formação, depois de 5 anos, né? Estudando. Mas não quis seguir meu coração e fui vender. Fui ser vendedor. Aliás, é algo que o pessoal, eu fico meio cabreiro com essa galera que tende a colocar o vendedor como se fosse a última opção, né? O cara estudou, o cara fez isso, o cara fez aquilo, não deu certo, foi ser vendedor. Como assim foi ser vendedor, não deu certo? Desmerecendo a categoria. Eu sou um vendedor. Vender, assim, acho que é algo que te transforma. Eu tava dando um treinamento de vendas recentemente e eu falei pra ela, se você aprender a vender, você vai fazer qualquer coisa. Pra você vender algo, você tem que acreditar naquilo que você tá vendendo. Sim. Porque se você acha que é balela o que você tá vendendo, você não vai conseguir passar pra pessoa comprar. Como fazer a leitura do cliente? Porque às vezes a pessoa que não aparenta ser é realmente a que tem o dinheiro. E eu já vi isso acontecer muito em loja, Sim, né? sim. Da pessoa entrar ali de uma maneira mais simples, uma vestimenta mais simples e ser julgado, né? Verdade, né? Estabilidade. Mas eu acho que depois da pandemia mudou essa mentalidade. Hoje eu escuto muita gente querendo empreender. E aí, pegando esse gancho, o que não te contaram, assim? Que você, putz, o negócio é mais embaixo do que eu imaginava. Assim. Márcio, vendas. Talento, dom ou a prática você alcança, você consegue ser um bom vendedor? Existe uma diferença entre você conhecer o caminho e percorrer o caminho. Essa é a jogada. Você entendeu? Pra quem não entendeu ainda, ó, plim, plim. Você sabia que apenas 5% da população brasileira domina o idioma inglês nível avançado fluente? E são esses 5% que dominam o mercado de trabalho. São os profissionais mais renomados, que têm autoridade em suas carreiras, são os que mais recebem oportunidades, são os que mais são reconhecidos profissionalmente e financeiramente. E você, sabendo de toda essa informação, por que você ainda não tomou a decisão de aprender essa ferramenta que vai desenvolver a sua vida? A Newcastle Idiomas é a escola de inglês que oferece a maior carga horária de aula do Brasil. É a escola de inglês mais bem avaliada do Google. E a escola de inglês, a única que tem 2 certificados internacionais, curso completo em 18 meses, horários de aulas flexíveis, o aluno ele é avaliado individualmente a cada aula, desde o início conversação, o inglês britânico e americano, e a escola de inglês que te oferece tudo isso por um valor acessível. Não perca mais tempo, venha conhecer a Newcastle Idiomas, porque aqui eu lhe garanto, você vai aprender a falar o inglês fluentemente em tempo recorde. Fala galera, vem chegando aqui para mais um episódio do nosso Podcast TV. E aí, Medina? Hoje vai ser pedrada. Tiro, porrada e bomba. Tiro, que porrada isso, e bomba. hein? Já curte, comenta, compartilha, manda pro seu amigo que precisa aprender sobre empreendedorismo e muito mais, porque tem os bastidores, né, Gu? Sim, sim. Galera, para vocês aí que nos acompanham, vocês sabem que sempre que nós trazemos um convidado aqui, é uma pessoa que tem uma trajetória de vida, uma história especial. E o tema de hoje é o empreendedorismo do mundo real. Não esses que você vê na internet ali, os mentores, que são mentores de algo que nunca fizeram. Aqui, o conteúdo de hoje é mais de 30 anos de história, forjada ali no campo de batalha, com todos os erros e acertos que o empreendedorismo traz. Porque o empreendedor de verdade é esse. É o que enfrenta as adversidades da vida. Em alguns momentos tem as quedas, que faz parte para todo empreendedor de verdade. Mas mesmo com isso, aprende com essa situação e vai sempre melhorando, se desenvolvendo para construir aí alta performance. Então o convidado de hoje é o nosso grande parceiro, Márcio Santos. Meu irmão, Olá.
Que Beleza, honra, Gu? valeu Bom, mesmo aí, de fala, verdade. Medina. A Medina Beleza. aqui, ó. Vamos surfar essa onda aí. Hoje vai ser... Ninguém vai tomar caldo hoje. Hoje ninguém vai tomar caldo. Só aprendizado hoje. E aí, Marcião? Cara, quero agradecer primeiramente o convite, né? Tá participando aqui com vocês, você, a Medina, nosso amigo Samuca. A lenda. Profissional, a lenda do Videomakers. É muito bom, né? A gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu, né? Transbordar um pouquinho na vida da galera. Sim, Marcião. Marcião, assim, ó, pra gente começar do começo aí, para os nossos telespectadores te conhecer um pouquinho mais, quem é o Márcio Santos? Cara, sabe que uma coisa que eu aprendi, assim, é muito difícil a gente falar de nós mesmos, né? Sim. É complicado porque a gente não sabe se fala só a parte boa ou se fala os erros também, né? Cara, Márcio Santos, menino que começou muito cedo já, querendo ocupar o teu espaço. Comecei a trabalhar muito cedo, ainda hoje eu estava conversando com o pessoal e eu lembrei de um tio meu que estava doente, e aí me lembrei que toda vez que eu ia para a cidade de Franca, passar as férias lá, ele me levava para a farmácia para trabalhar. Então eu conto muito na minha história que eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Como empacotador de mercado. Mas eu lembrei que não é, cara. Eu falei, pô, desde os 10 anos eu estava na farmácia lá atendendo balcão. Então eu vou aumentar um pouquinho aí, eu vou aumentar uns 3, 4 anos a mais da minha experiência aí para gerar um pouquinho mais de autoridade. Top. Então. Mas é isso, cara. Eu comecei muito cedo a trabalhar, já queria ter meu espaço, ter minha grana. Comecei como empacotador de mercado, trabalhei em empresas de serralheria, enfim, foi uma diversidade assim, muito grande, né? E aí parei de trabalhar porque eu fui estudar. Meu pai queria que eu estudasse, né? Passei numa escola técnica para estudar em período integral, e aí falei, poxa, não consigo, né? Tem que entrar, entrava às 7 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde, né? Uhum. Me formei técnico em mecânica e fui entrar no mercado. Mas foi mais difícil, né? Porque eu sempre fui um cara solto, né? Sempre gostei de liberdade. Uhum. E aí, fazendo estágio, tendo que ficar atrás de uma mesa, atrás de uma prancheta, né? Desenhando. Trabalhei em engenharia, como projetista, trabalhei em chão de fábrica. Fiz de tudo um pouco na área da mecânica industrial. Não é pra mim isso, cara. Falei, não tem a ver comigo, né? Tá ali fechado, trancafiado. Eu gostava de espaço, pessoa, gente. E aí abandonei. Fui criticado pra caramba na época, né? Que eu tava abandonando a minha formação, depois de 5 anos, né? Estudando. Mas não quis seguir meu coração. E fui vender. Fui ser vendedor. Aliás, é algo que o pessoal, eu fico meio cabreiro com essa galera que tende a colocar o vendedor como se fosse a última opção, né? Uhum. O cara estudou, o cara fez isso, o cara fez aquilo, não deu certo, foi ser vendedor. Como assim foi ser vendedor, não deu certo? Desmerecendo a categoria. Eu sou um vendedor. Sim, Antes de empreendedor, antes de empresário, eu me considero empreendedor raiz, vendedor raiz, né? Porque, de qualquer forma, de certa forma, a gente sempre está tentando vender algo. Sim. Ou é a imagem, ou é um produto, ou é um curso de inglês. Sim. A gente sempre está em vendas, cara. E aí eu fui, de fato, vender. Vendi páginas amarelas, né? Para quem, a molecada de hoje não acredita, mas existia um guia, acho que desse tamanho assim, e a gente vendia espaço para anúncio, né? Não sei se eu estou denunciando a minha idade, mas eu sou dessa geração. Eu sou dessa geração também. Então, vendi espaço em página amarela, vendi consórcio, vendi plano de saúde. E ali eu me achei. No momento que eu tenho que tratar com gente, conversar, debater. E é muito dinâmico vendas, né? Nem sempre é a mesma coisa. Porque nem sempre é o mesmo cliente, nem sempre era o mesmo produto. Então, me achei. Então, Márcio é esse cara aberto para novas possibilidades. Sou sempre inconformado com as coisas, né? Eu sempre quero mais, aprender mais, evoluir mais. Assim sou eu, cara. É essa doideira. Tá na atividade Tô na atividade. Tem que estar movimentando, né, cara? Movimento gera movimento.
Uma coisa legal, Marcelo, ó as histórias se conectando. Meu pai, ele é mecânico industrial, né? Ó. Vida inteira. Meu Ó. pai tem 77 anos, tá lá ainda trabalhando. E aí, quando eu terminei o segundo grau, como eu não passei na Unicamp, ele me levou para trabalhar com ele lá, 1 ano e meio mais ou menos. Não ganhava R$1 de salário. Poxa vida. Saí traumatizado. Eu falei, eu não vou ser mecânico industrial nunca na minha vida, meu irmão. Não recebe, né? Não recebe, pô. Aí eu fui vender curso de inglês só por comissão. Olha. E aí muitos me perguntam, cara, como que você ficou aí mais de 1 ano trabalhando só por comissão, vendendo curso de inglês, prospecção, bater de porta em porta? Ou a Listel, era aqui em Campinas. Listel. Pegava a lista telefônica e começava a ligar para todo mundo. Cara, porque se eu não ficasse ali no inglês, eu sabia para onde eu ia ter que voltar. Então eu falei, não, vamos continuar vendendo aqui. Pelo menos aqui eu tô aprendendo. E o que você falou é muito real. Eu acho muito louco até, porque em muitos momentos você falar que é vendedor, você escuta comentários ou piadinhas que desmerece a profissão de vendedor. Exato. E na verdade, para mim, foi fundamental na formação da minha vida. Isso que você falou. Clientes, todos os dias você tem que lidar com pessoas que são pessoas diferentes, clientes com um histórico diferente, com perfis diferentes, e naturalmente você vai desenvolvendo habilidades para você atender, se adaptar a todo o perfil de cliente, né? Então, por exemplo, na minha trajetória, em muitos momentos eu fui vender curso de inglês para o cara que todo final de semana está em Nova York. O dinheiro do curso era dinheiro de troco que ele dá no semáforo. Exato. Em contrapartida, às vezes no mesmo dia, eu matriculava um cliente que pagava a primeira parcela ali contando as moedas, porque era um estagiário, ganhava um salário, não sei o quê, mas depositava em mim toda a confiança que aquele produto, aquele curso de inglês iria ser uma semente, uma ferramenta que iria transformar a vida dele, para alavancar coisas maiores, né? Levar ele na pro profissão, próximo nível, né? levar para o próximo nível. E eu achava isso muito louco, que para às vezes um cliente me atendia até com desdenho, tipo, o outro colocava naquele momento a confiança de uma etapa da vida dele nas minhas mãos, entendeu? E eu acho muito louco isso na profissão de vendedor, que eu como cliente, muitas vezes, eu depositei a confiança naquilo que eu ouvi do vendedor. Exatamente. E você é uma profissão que transforma vidas, além de colocar, no meu ponto de vista, a semente empreendedora. Exatamente. De você trabalhar por resultados, não apenas pela carga horária, né? Exatamente. E aí, Medina, já começamos de vendas. Aqui é uma artilheirinha Pô, quando eu fui colocar a esposa na empresa, ela que bateu todos os meus recordes. Eu escuto isso até hoje, Marcel. Que isso? Olha aí, tá vendo? Então, eu achei interessante que você falou aqui que você começou muito jovem a trabalhar e tudo mais, e eu comecei a minha trajetória aos 11 anos de idade. Então, nunca foi um tabu uma criança trabalhar, pelo contrário, era motivo de orgulho. E eu na minha casa sou a filha mais nova, eu era a única menina da casa. Então, assim, pra mim sempre foi um orgulho trabalhar. Então, hoje a gente vê uma cultura diferente, que fala, o jovem, proteção do jovem, e acaba até migrando aí pra criminalidade, quando poderia estar fazendo algo útil. Então, assim, vender, assim, acho que é algo que te transforma. Eu tava dando treinamento de vendas recentemente, e eu falei pra ela, se você aprender a vender, você vai fazer qualquer coisa. Exatamente. Qualquer coisa, porque uma das características de vendas é você aprender a ler pessoas. Então, seus relacionamentos melhoram. Total. Então, assim, eu comecei a explicar pra ela. Eu falei assim, então, se você pegar tudo que a gente tem aqui, principalmente o dia a dia das vendas, que o nosso trabalho ele é por completo. A gente pega o cliente lá na rua, traz até o escritório. Então, se você aprender a fazer essas etapas de vendas, você vira uma profissional completa. Porque, às vezes, o cara chega aqui como vendedor, ele, por conta dessa crença da sociedade, que não deu certo em nada, virou vendedor, ele pensa assim, cara, eu sou menos que um professor, eu sou menos que... E muitas vezes a carteira de um vendedor é até maior. É verdade, é verdade. É até maior. E vendas é um estilo de vida, né? Vendas é um estilo de vida. É óbvio que muitas pessoas acabam nichando e se dão melhor em determinados segmentos.
Né? Sim, sim. Mas uma vez que você entende como é que funciona vendas, né? Quais são as etapas, é um processo. Sim. Tudo fica mais fácil para o cara. Eu já vi muita gente que era do segmento do aço e vender plástico e depois ir para o papel e se deu bem em todos. Porque ele entendeu como é que era o game. Ele entendeu como é que funciona. Né? E aí você tem que entender realmente, óbvio, você tem que saber o produto. Eu vi uma vez uma celebridade do passado falando o seguinte: eu não faço comercial daquilo que eu não usaria. Né? Uhum. Então, para você conseguir vender, onde que eu acho o link nessa frase? Para você vender algo, você tem que acreditar naquilo que você está vendendo. Sim. Porque se você acha que é balela o que você está vendendo, você não vai conseguir passar Verdade. para a pessoa comprar. Então, se a pessoa tem essa dinâmica de entender do produto, seja ele qual for, aonde que ela tem que se especializar? Em pessoas. Sim, Porque sim. é como a Medina falou, você começa a entender, ler a pessoa e a partir dali você já sabe que caminho tomar. E as grandes empresas, elas trilham esse caminho também do conhecimento do produto, né? Eu trabalhei por um tempo numa empresa que era internacional e a gente vendia todo tipo de produto para pele, tratamento de pele, maquiagem e tudo mais. Então, havia os produtos mais baratos e havia os produtos classe A. Então, assim, você tem que saber vender um produto de R$3.000, um potinho de 15 gramas ali, miligramas. Exatamente. E produtos mais em conta. Como que você faz isso? Conhecendo o produto, e se você acredita nele, você passa essa veracidade pro teu cliente. Exatamente. Então, ganhando a confiança, e o vendedor, ele sabe, nos primeiros minutos você ganhou a confiança do cara ou não. Porque é exatamente essa leitura que você faz. E o bom vendedor, mesmo que ali no caminho você perceba, pô, não tô conquistando, em algum momento você consegue entrar no jogo com o cliente e passar para ele o que ele quer ouvir. O que de fato vai fazer diferença para ele, não no sentido de, tô te enganando, vou falar o que ele quer ouvir, mas o que de fato tem nesse produto que vai fazer diferença para a pele do Márcio, que é o que ele procura agora. Então você conhecer do produto, saber a função do produto e atender o que ele precisa, né? O que vai ser bom para ele, porque esse cara ele vai voltar. Ele, olha, a Rafa falou para mim que aquele produto é bom. Rafa, tá vendo? Vamos sair do Medina, porque a galera tá me zoando aqui. Temos uma quarta pessoa na sala. Temos uma quarta pessoa, né, Marcião? É. Que isso, Ele hein? vai falar o seguinte, olha, esse produto que ela me indicou foi muito bom, então eu volto lá e eu quero ser atendida pela Medina, porque ela me indicou algo muito bom, que fez diferença pra mim. Então, eu acho que essa conquista tem que ser uma conquista verdadeira, porque você vai ter outros produtos ali na esteira que você vai oferecer, e uma vez que você tenha confiança, Exatamente. ele vai ser o seu cliente, assim, pra sempre. E a Newcastle, gente, aproveitando aqui na Newcastle, você sempre ganha desconto aqui. Se você tá assistindo esse episódio, pode entrar lá e falar, assistir o episódio do Márcio, que vai ter um desconto pra você. E também, Gu, não podia deixar de falar aqui da Fly Up Intercâmbios, que passa essa verdade. Você pode comprar confiante ali, porque a Fly Up entende todos os rumos que você pode seguir falando inglês na Newcastle. Entre em contato, hein, gente? Não deixe de entrar lá. Ô, louco, meu, essa é fera, hein? Essa é do Pra quem não merchan entendeu mesmo. ainda, ó, plim, plim. É. Mas, ó, faz muito sentido sobre essa diferença de ticket e a empresa atender, né? O que se chamam hoje, né, maravilhosamente de segmentação de público, né? Porque, pô, a gente que é mais raiz era outra conversa, né? Não tem essa de segmentação, os termos todos cheios de inglês, né? Preciso até fazer uma matrícula aí, vou colocar lá o cupom Márcio lá, que eu vou ganhar desconto. Preciso fazer em inglês, cara. Vamos isso é que uma vergonha, vamos, eu preciso fazer já em inglês, tá cara. dentro. Mas, enfim, e essa conexão entre o vendedor e o cliente, a gente já fazia antes, sem saber que era uma técnica. Porque eu falo muito pra galera, assim, até pra alguns mentorados meus, eu falo assim, quando eu comecei, né, e fui pra área de vendas mesmo, que aí eu abri empresa e tal, eu já fazia coisas que hoje os gurus estão cobrando fortunas pra colocar um nomezinho. E tá tudo certo também, tá tudo bem, porque existe o nome para técnica, né? E uma muito antiga é o rapport, né? Que justamente gera essa conexão com o teu cliente. E eu falei, caraca, meu, eu fazia já rapport e nem sabia que chamava isso, porque o cara era corintiano, eu trazia quer trazer algo em comum para se conectar com
com o camarada, né? Eu era um time, eu era um jeito de falar. Eu tinha uma mania, cara, muito, muito bizarra, assim, ó. Se eu falava com um cliente mineiro, de repente, eu tava meio minerado, sabe, senhor? E eu ficava assim, falei, cara, será que ele vai achar que eu tô sacaneando ele? Se eu falava com o baiano, eu entrava no sotaque baiano. Se eu falava com o paranaense, daqui a pouco eu tava lá, leite quente. E eu falava, cara, isso é bizarro, meu, não sei. E fui falar com um amigo meu, falei, cara, ó, eu faço isso, eu não sei se a clientela gosta. Ele falou, meu, tá dando certo? Eu falei, tá vendendo? Eu falei, tô. Eu falei, então continua. Tá tudo certo. E aí a gente entra nesse lance de você ganhar a confiança do teu cliente, entendeu? E atender ele dentro dessa faixa de ticket, e de fato, resolver o problema dele, né? Porque é o que de fato vai acontecer. Quando o teu produto resolve o problema do cara, né? Sim, sim. É louco, né? Vida E de vendas quando você faz o sotaque, você familiariza, né? Você traz o cara pra uma zona de conforto, pra uma coisa assim, pô, ele se sente mais à vontade, né? Galera, não tô dizendo que é pra você sair imitando a galera por aí, viu? Pelo amor de Deus, porque tu vai pegar um cliente aí mais macho, e o cara, ó, vai pegar uma cliente e a mulher vai ficar, ó, para com isso aí, pelo amor de Deus. Isso não é metodologia do Márcio, tá? Só tô dizendo que eu fazia e dava certo. O que dá certo pra mim pode não dar certo pra você, Gustavão. Não, mas são essas questões que você trouxe para que no atendimento do dia a dia ali com os clientes faz a diferença, sim, desarmar, né? Por exemplo, nosso segmento ali de curso de inglês. Muitas vezes eu via que os vendedores, eles usavam vocabulários muito chique e tal. Eu falei, não, meu, desarma, entendeu? Você não precisa vender a imagem que você é o mestre daquilo que você tem que mostrar que você é bom, que você entende do produto que você está falando. Mas dependendo, se você enriquecer muito ali o vocabulário, começar a colocar umas palavrinhas difíceis, você está criando barreira. De vez de você aproximar, você vai estar distanciando o cliente de você. E muitas vezes ele vai ter uma necessidade que ele vai ficar constrangido em compartilhar. Porque eu, como cliente, já me senti constrangido quando alguém queria se sobressair muito sobre mim, entendeu? Então, falei, essas técnicas de rapport, que eu também fui descobrir que o nome era rapport 15 anos depois que eu já vendia, mas é real, tipo assim, ela desarma mesmo, assim, desarma no bom sentido, da pessoa abrir ali com a baixa a guarda, né? Baixa a guarda, e você até consegue fazer uma venda de melhor qualidade, porque você para entender qual que é a necessidade para atender a demanda ali daquele cliente, né, Marcião? Ah, com certeza. E, Marcião, mas vamos lá. Mas só para pegar um gancho aqui, a boa comunicação é essa, você falar da maneira que a pessoa do outro lado vai entender. Não adianta você falar de uma forma muito técnica que a pessoa não compreende. Então, você não está sendo um bom comunicador. Exatamente. A boa comunicação é você falar de forma fluida que o outro compreende o que você está falando. Eu acredito que tudo é perfil de público, né? Perfil de cliente. É óbvio que se você for atender um CEO de uma empresa, que ele quer... Eu imagino, né? Que um CEO de uma multinacional, ele fala inglês, mas ele precisa dar uma lapidada e tal. Você vai ter um tipo de linguagem, um tipo de comunicação com ele. Sim. Né? Aí aquele rapazinho que está comprando o curso de inglês, que está depositando em você a confiança de que aquilo vai mudar a vida dele, você não pode chegar e atender ele como o mesmo CEO. Você vai ter que usar uma comunicação diferente, vai ter que usar uma linguagem diferente. Porque senão, em ambas as vezes, se você vai com uma comunicação mais pobre, né, com o CEO, não passa credibilidade, autoridade. E se você vai com uma comunicação mais robusta para um público de menor ticket, você assusta. Exatamente. E a galera tem aquela sensação, isso não é para mim. De cara já vai pensar no é mais caro. Exato. Sim, sim. Você entendeu? Então você já começa a criar para ele as objeções, né? Que talvez ele nem tinha. Exato. E eu falo que você não tem que contornar a objeção, você tem que evitar que elas venham. Daí você criar a objeção, pô, aí você tá jogando, aí é gol contra. Aí é gol contra, é jogar contra o patrimônio, pô. E aí, quando a gente fala também dessa leitura do cliente, já aproveitando essa deixa que você falou sobre o CEO e o rapaz ali, mas, né? Como fazer a leitura do cliente? Porque às vezes a pessoa que não aparenta ser é realmente a que tem o dinheiro. E eu já vi isso acontecer muito em loja,
né? Da pessoa entrar ali de uma maneira mais simples, uma vestimenta mais simples e ser julgado, né? E aí, de repente, é aquela pessoa que tem um poder aquisitivo maior. Isso também faz parte da leitura de você começar a comunicar com a pessoa e entender o que ela tá falando, né? Aí vem aquele lance de você estudar teu cliente, né? Eu estou indo visitar ou eu estou recebendo, cliente, é um lead de prospecção, qual que foi o canal que me chegou esse cliente, esse lead, para você saber o que você está falando. Porque o que tu falou agora, Medina, é o clássico da galera julgar os livros pelas capas, né? No caso, esses livros aqui, realmente, a julgar pela capa são muito bons, né? Mas acontece muito. O meu pai passou por isso. Certa vez a gente foi numa concessionária de uma marca e chegou lá o seu Tião, a dona Zilda e os 4 bacuri deles. Mas tudo de chinelo. Na época que Havaianas era chinelo de pobre. Né? Era agora tá na tira moda. Azul, sola branca e o prego passado embaixo porque gastava e a gente tinha que reaproveitar. Cara, literalmente, eu já tinha idade suficiente para entender que a gente estava sendo discriminado. E meu pai tinha acabado de tirar a aposentadoria da Previdência Privada. E ele falou, eu quero um carro bom. Eu vou comprar um carro zero. Falei, tá bom. Minha mãe falou, tá bom, então vamos. E entramos na concessionária. O vendedor, que talvez fosse o da vez, né, como muita gente fala, Exato. ele olhou pra gente, deu aquela julgada, né? Minha mãe com os bob na cabeça. Mãe, perdão. E falou, esse cara não vai comprar nada. O cara chegou, encostou no meu pai e falou, pois não, senhor, quer comprar um carro? Usados fica na parte de baixo. O senhor fica à vontade, se o senhor quiser dar uma descidinha lá, depois só me fala qual que o senhor gostou. E deu as costas. Meu pai ficou louco, assim, falei, como assim usados? Ele não sabe quem eu sou. E meu pai sempre foi um cara humildão, né? Mas naquele dia eu acho que baixou, falou, não, tá errado isso aí. E ele começou a andar entre os carros zeros lá, da época. Eu não sei, em valores de hoje, talvez um carro de 150, 200 pau. Né? Também não era nenhuma Mercedes, BMW, mas era um carro bacana para uma família que um cara tava ralando há muito tempo e queria dar conforto para a família. E aí, um outro vendedor percebeu e veio atender meu pai. E foi uma abordagem totalmente diferente. Boa tarde, como é que o senhor tá e tal, tô vendo que o senhor tá com a família e tal, você quer uma água, quer um café, enfim, foi abraçando, a gente entrando nos carros, minha mãe brigando e o vendedor, não, pode ficar à vontade, deixa aí, o carro é deixa a molecada testar o carro. E foi, e aí meu pai curtiu o carro lá e falou assim, eu quero dessa cor, assim, o senhor vai pagar como, seu Tião? Eu vou pagar à vista. Aí o cara falou, pois não, senhor, vamos lá na minha mesa e tal. De repente, do nada, o outro vendedor apareceu e falou assim, seu Tião, o senhor já escolheu o carro? Nossa. Meu pai falou, já, eu escolhi aquele ali, ó. Ah, então, meu pai falou, não, quem vai me atender é ele, não é você que vai me atender. Porque quando eu entrei aqui, você me julgou por conta da nossa aparência e me direcionou lá para o carros usados. Você nem sabia que tipo de carro que eu queria. Não, seu Tião, tá tendo um equívoco aí, que não sei o que lá. Nisso, veio o gerente, o que tá acontecendo aqui? E meu pai repetiu a história. O gerente, muito sabiamente, falou, não vou perder essa venda, né? Tirou o outro vendedor, chamou ele para conversar e, de fato, acabou sendo atendido pelo outro vendedor que deu atenção e foi mais cordial com a gente, né? Então, é esse lance de julgar o livro pela capa e também é muito perigoso. Né? Eu nunca fiz isso, graças a Deus, assim, sempre tomei muito cuidado, né, para mim, porque realmente é até uma falta de respeito, né, exato, com o cliente. Eu acho que tem que tratar todo mundo com respeito, entregar o seu melhor, fazer um bom atendimento, encantar o cliente, sem fazer esse pré-julgamento. Embora hoje a gente sabe que a comunicação também vem pela vestimenta, a gente tem estudado muito sobre isso. É verdade. Sobre a maneira como você se comporta, a maneira como você fala. Hoje é o posicionamento. Posicionamento. Né? Posicionamento. Hoje você tem personal styles, personal stylists. Você tem tudo que é personal, né, cara? Eu descobri agora, não faz muito tempo. Eu sou meio analógico, né? Eu tô no digital, mas eu sou analógico, cara. Eu descobri que tem personal eu não sei nem falar, que vergonha, eu tô na sala de inglês. Organizer deles. Coisa assim. A pessoa vai na tua casa pra arrumar tuas gavetas, cara.
Falei, que é isso? Tem especialista de tudo Eu hoje. falei, cara, o mercado tá louco. Dá pra você vender qualquer coisa hoje. Vou fazer um serviço, sei lá. Você vai Qualquer inventando. coisa, inclusive vender que você é um empresário. Exatamente. As pessoas vendem o personagem. Exatamente. Os mentores de mentores de mentores. Mentores de Nunca Instagram. foram mentores. Pelo amor de Deus, cara. É complicado isso aí, viu? E Marcião, aí você... vendas passa por tudo. Eu acho que no mundo dos negócios, assim, independente de qual área que você esteja atuando, mas um profissional de destaque é aquele profissional que sabe vender, porque o que sabe vender é o que sabe construir resultados, né? Eu vejo isso muito... com os amigos empreendedores que eu tenho, ou dentro aqui da rede Newcastle mesmo, outros projetos que eu estive. Quando tem uma mentalidade de um vendedor liderando um negócio, a pegada é diferente. Esses detalhes que você trouxe aqui, que a Medina complementou, é um olhar diferente quando tem alguém que percorreu a estrada de venda e assume a liderança de um projeto, consegue construir esse olhar de uma experiência vivida na prática que foge daquelas questões teóricas, estratégica, plano de negócio no papel. Que é muito bom você ter um plano de negócio, mas assim, quem é vendedor tem acesso aos detalhes, aos macetes na prática. Eu falo o seguinte, assim, guardado as devidas proporções, né? Vendedor ganha quanto quer. Sim. Né? Ele sabe fazer o salário dele. Tem vendedor mediano, tem vendedor de alta performance, tem mega vendedores. Tudo vai do produto, do público, do ticket. Né? Tem aquele vendedor que alavanca, tem que se familiariza, se dá bem com aquela venda que é recorrente e precisa dar volume. Já tem aquele vendedor de alto ticket, que uma venda leva 3 meses. Sim, sim. Né? Por isso que eu falo que vendas é um estilo de vida, porque você tem que buscar ali aonde que você vai se adaptar. Tem gente que prefere a cidade. Tem gente que prefere o litoral. Pegar onda, essas coisas todas. Você entendeu? Sim. Então, vai muito disso. Agora, quando você fala em vendas, para eu dar uma visão mais profunda, você vê, levanta aquela discussão sobre qual que é o departamento mais importante de uma empresa. Porque é compras, porque se eu não comprar direito, porque é o financeiro, porque se não organizar direito, porque é vendas, porque se não vender. E, de fato, tudo começa na venda. Né? Sim, sim. Então, por mais que eu tenha os melhores profissionais da área financeira, do mercado de ações, por mais que eu tenha excelentes compradores, produção, fábrica, logística, se a galera de vendas não botar dinheiro para dentro, irmão, tudo para. Tudo para. Então, vendas é o pilar que... Aqui eu costumo dizer que vendas é o coração da empresa. Se parar... Não tem como. Não tem jeito. De vez em quando faz uma massagem cardíaca ali, dá uma desfibrilada, pum. Porque senão, cara, é complicado. Né? Deixa o coração batendo, né? Não tem pode que parar. Se tem um órgão ou outro ali que você consegue tirar, tem um que não dá para fechar, mas você dá um jeitinho porque tem uma segunda via. Mas o coração, irmão, o coração não tem como, cara. Ou ele bate, ou você apanha. Exatamente. Porque é assim que funciona. Ô, Marcião. É isso mesmo, cara. E, Marcião, aí essa trajetória de vendas fez você iniciar no empreendedorismo. Também eu sei que você já palestrou em eventos aí grandes, no Alphaville. Coisas do acaso aí que... Não, mas compartilha aí. Cara, mas olha onde a profissão de venda faz chegar, né? Ó, pra ser bem sincero, assim, na minha linha do tempo, quando eu vou trabalhar com vendas, em determinado momento eu acabei ficando desempregado. Né? Saí da página, foi o meu último emprego como vendedor, registrado, foi na Páginas Amarelas. E aí houve um corte,
E ali eu tava na foice, né? Como eu falava. Eu fui ceifado. E eu fiquei parado, falei, não sabia o que fazer. E apareceu uma oportunidade, o meu vizinho tinha uma empresa, uma distribuidora de materiais para manutenção industrial. E aí ele até meio timidamente me convidou para trabalhar como motorista de entrega. E eu digo timidamente porque quando a gente conversou, ele falou, pô, você é um cara que tem desenvoltura, tem formação, tem currículo, né? Trabalhou em empresa grande, pô, você vai ser motorista? Pô, e naquela época eu tava assim, não, eu preciso de grana, né? Porque primeiro eu fui pelo propósito, né? Não quero ficar preso, mas eu preciso de dinheiro também, né? Sim, eu falei, pô, e motorista eu não vou ficar preso, vou ficar pra lá e pra cá, né? A verdade é que eu falei, não, vamos aprender mais essa, né? Eu era muito novo em habilitação, falei, eu preciso aprender a andar em São Paulo, né? E fui com essa mentalidade de que eu ia passar um tempo ali e depois eu ia encontrar outra coisa para fazer, não ia ficar nada contra a categoria, pelo contrário. A gente teve aí, há tempos atrás, aí, a paralisação de caminhoneiro, você viu que parou o Brasil. O caminhoneiro é o coração do Brasil. Né? Sim. Porque parou e realmente os caras fazem a diferença. Mas eu fui trabalhar, e aí, com quase 2 anos que eu trabalhava com esse cara, ele me chamou para conversar comigo e disse que ia sair da sociedade. Eles eram 3 sócios. E ele ia sair da sociedade e queria que eu fosse trabalhar com ele. E aí que vem a minha oportunidade, né? Porque eu sempre trabalhei com garra, sempre trabalhei... Tudo que eu me proponho a fazer, eu faço com muita intensidade. E o meu conhecimento técnico na época me ajudou muito, porque dizem os caras que na história deles lá de motorista, eu era o cara que menos tinha devolução. Porque como era material de manutenção industrial, eu estava meio que na minha área. Então eu entendia da correia, da mangueira, da polia que estava entregando, e o cara tentava devolver, eu falei, não, tá certo. Olha o pedido aqui, ó. Tá tudo bem, não é? Não, mas é porque é outro número. Não, outro número porque tá em milímetro, não tá em polegada. Não é? Pega lá pra você ver se não serve. Aí servia. Aí, pô, então não precisa devolver. Eu falei, não precisa devolver. E os caras curtiram isso. Tanto que esse cara, quando ele fala assim, vamos colocar o Márcio pra dentro, porque essa pegada dele é de vendedor. E os caras, não, deixa ele lá, ele é um puta motorista bom. E aí faltou visão de liderança para poder dar oportunidade, né, para um profissional que podia crescer, que é o papel do líder, né? Sim. O papel do líder é aproveitar ao máximo os seus liderados, né, os seus liderados, e entender que ali ou aquele ou o outro tem um potencial maior. Pô, e os caras não sabiam, de repente, que eu podia triplicar o faturamento da empresa deles, mas não, eu era um bom motorista. Então faltou ali cabeça de líder, né? E esse cara falou, eu tentei pôr você aqui dentro e os caras queriam, porque você é muito bom motorista e tal. Eu falei, poxa, Então quando eu quero fazer muito bem algo, eu não tenho oportunidade de crescer, é isso? Ele falou, mas tá, e aí? Não, então eu vou sair da sociedade, vou montar outra empresa, eu quero que você venha comigo. Eu falei, tá bom, então vamos. E fui trabalhar para ele na outra empresa como motorista. Aí com 4 meses ele me colocou para dentro, em vendas, e em menos de 1 ano eu estava sócio do cara. Então assim, é uma história que eu conto que eu saí de motorista a sócio, do meu ex-patrão, por conta da minha mentalidade, né? Eu falei, não vou trabalhar, eu preciso, vou conhecer coisas novas, vou aprender outras coisas, né? Porque eu enxergo dessa forma, eu falo assim, minha empresa, meu escritório, era a boleia da Fiorino. É meu escritório. Aqui tem que ficar organizadinho, a pasta das minhas notas, o que eu vou entregar, o que eu não vou entregar. Então eu sempre trabalhei, em todos os lugares que eu passei, eu sempre trabalhei como se fosse para mim. E aí eu tive essa oportunidade, acabei virando sócio do cara, fiquei com ele 4 anos e meio, aproximadamente. E aí, obviamente, ele tinha um pouco mais de idade do que eu, a gente acabou desalinhando pensamentos, né? Eu queria mais, eu nessa de querer mais, e ele já tinha passado da curva dele e falou, não, para mim tá bom. Eu falei, não, mas para mim não tá. Eu falei, então eu vou pegar minhas coisas e vou tocar minha vida. Aí, né, acertamos lá o que tinha que acertar. E aí, em 2000, foi quando eu abri a minha empresa mesmo. Né? 2000? Em 2000.
Ou Nossa. seja, Janeiro de 2000. Meu primeiro CNPJ, que eu tô com ele até hoje. aí sim, hein? 25 anos, quase. Só de Deltaflex. Aí sim, Que Marcelo. também já tramitou por outros caminhos. Comecei na manutenção, depois eu fui para sinalização e segurança, e aí encontrei a reciclagem. E aí eu fiquei, aí eu gostei. Gostei do Paranauá. E Marcião, vamos lá. Aquela pergunta lá. Eita, O que não te contaram sobre empreender, assim? Porque assim, vamos trazer essa analogia aqui. Pelo menos eu não tenho dados sobre o que eu vou falar, mas eu tenho esse sentimento. Eu vejo que até antes da pandemia, você falar de empreender, que você vai largar uma carreira CLT para empreender no Brasil, era algo que assustava muita gente. Pô, você tem... Você é louco. Você é louco, exatamente. Então, Estabilidade, né? estabilidade. Mas eu acho que depois da pandemia mudou essa mentalidade. Hoje eu escuto muita gente querendo empreender. E aí, pegando esse gancho, o que não te contaram, assim? Que você, putz, o negócio é mais embaixo do que eu imaginava. É, ninguém me contou isso, né? Ninguém me contou. Essa parte eu não sabia. É, as entrelinhas. As né? entrelinhas. Rapaz, na nossa época, né? Vou trazer você comigo, que eu não vou passar isso sozinho, né? Na nossa época não tinha esse negócio de mentor, Sim, verdade. não tinha essa parada de consultor. Consultor até tinha, mas grandes empresas tinham consultores, né? Consultor era coisa para multinacional, Sim. né? Como você bem usa, o que tinha era campo de batalha. Era faca nos dentes e vão para cima. A gente já vivenciava aquilo que eu mesmo peço até pra galera assim, se você for errar, erra rápido para você corrigir a rota. Então, assim, a ideia que se tinha não era esse romantismo que a galera tem hoje. Porque, embora hoje a galera seja mais atirada a empreender, até porque eu acho que o mercado promove isso, né? A gente tinha um pouco mais de cautela, mas ainda assim, eu não sabia que eu ia ter que trabalhar 12 horas por dia, eu não sabia que eu ia ter que perder meus finais de semana, eu não sabia que eu ia pagar todo mundo e se sobrasse, eu ia ter salário. Tanto que quando eu começo em 2000, quando eu... Isso é empreendedorismo raiz, hein, cara? Quando eu abro a empresa em 2000, que eu saio da sociedade e monto a minha empresa, eu fazia faculdade de administração. E na minha cabeça era o seguinte, eu vou parar a faculdade, porque todo o capital que eu tiver, toda a energia, eu vou empregar no meu negócio. Eu não posso desfocar. Como é que eu ia estudar? Como é que eu ia dar atenção para a faculdade? Olha a cabeça que eu tinha na época, né? E foi assim que eu fiz. Parei de estudar, primeiro porque eu já ia dispor da parcela da mensalidade. Aí não posso gastar. Né? Tem que economizar tudo que eu tenho, porque a empresa tem que dar certo. Então eu não posso sangrar ela. Então era isso. Eu falei, como assim, né? Falei, vou ter que, porque quando eu estava na sociedade, era uma situação mais, o cara já vinha com a empresa, não estava começando do zero. Embora eu tivesse experiência, eu ia partir do zero. Porque eu saio de uma sociedade e monto a minha empresa, o que eu vou fazer? O que eu fazia. Então é natural que eu fosse falar com alguns clientes que eu havia prospectado e aberto. Desculpa, gente. É óbvio que ele não ia deixar barato isso. Por mais na boa que ele estivesse, houve ali uma certa competição. Você entendeu? Então, naquele momento, eu senti que realmente o mercado ele era cruel. Comentei com você domingo, lembra? Sobre, cara, vocês estão aqui entregando conhecimento, entregando a chave para dar certo, conforme vocês fizeram, você, o Fer. Sim, E isso sim. não existe no mundo corporativo. Lembra que eu falei para vocês? Lembro. A galera fecha em 7 chaves o segredo industrial.
o segredo, não sei do que, a fórmula mágica da vendas. Eu não sei o que os caras acham que tem esse tesouro todo na mão. Então, o cara, de certa forma, ele tentou me dar uma podada. Não é? Então, além de eu me dar, falar, tô sozinho, tô de cara com as coisas que eu não sei, né? Que tinha, que eu falei, poxa, como assim? Eu tenho que ser o primeiro a chegar, o último a sair, né? E ainda por cima vou ter que enfrentar essa competição onde ele me conhece. E eu, obviamente, tô um pouco mais fragilizado, né? Ele tá muito mais capitalizado. Obviamente, eu era o sócio, não era majoritário, eu era minoritário na época. Sim. Né? Então já não saio com aquele capital todo. E aí, clube do Bolinha, com o vendedor, a empresa fornecedora, não interessa pra gente dividir os faturamentos, né? Então não adianta eu vender para você, se eu vou deixar de vender para ele, você tem que abrir os seus clientes. Então isso também eu não sabia, assim, poxa, como assim? O cara que eu era o braço direito dele, agora ele não quer que eu sobreviva? Né? E tem uma história paralela, que talvez agora não seja tão interessante de contar, mas eu encontrei com ele lá na frente, né? Quando eu digo lá na frente, tomando por base esse início meu, né? A gente acabou indo morar na mesma cidade. Eu morando em condomínio fechado, né? Alcancei liberdade financeira. Fui morar num condomínio bacana, né? E encontrei esse cara na padaria. E ele falou, pô, tá por aqui, passeando? Eu falei, não, eu moro aqui também, na cidade, que a cidade é muito conhecida por ter os condomínios, né? Ele falou, eu tô morando aqui também. E por ironia do destino, era o mesmo condomínio, só que dividido em 3 grupos, né? Que era o condomínio 1, 2 e 3. Ele morava no 1 e eu morava no 2. Então meio que ele fez aquela cara de que não acreditou, né? Como assim você chegou no meu nível, né? E aí foi que eu entendi. Falei, cara, o mercado é violento. É violento. A coisa é braba. Não é fácil, você tem que estar com disposição. Realmente. No início, tudo que a gente prega hoje, que um empreendedor, um empresário não pode ser, no início vai passar por isso. Não tem como. Não adianta eu querer falar pro cara que está começando agora que ele não pode ficar preso no operacional. Que ele vai ficar preso no operacional. Tem que Isso se ele for começar realmente tirando sangue da veia, né? Sim, porque se o cara é um herdeiro, se o cara já é um empresário e vai começar outro negócio, é outra pegada, né? Diferente. Mas o cara que vai de fato começar hoje, então, você lembrar quando você começou, que você me comentou lá, sublocar a sala, aquela doideira toda. No começo o cara tem que se doar de corpo e alma, não tem jeito. Abandonei também a faculdade. Isso aí. Quando eu trabalhava na escola lá, fazia gestão em marketing à noite, na Unip. Eu saí dessa empresa e já comecei a sublocando as salas de aula da Newcastle, né? Tranquei. Tô pra voltar até hoje, faz 16 anos. Eu idem, cara. Toda vez que eu toco nesse assunto, na verdade, sabe quando é que me dói? Quando eu tenho que preencher uma ficha. Tá lá, escolaridade. Pô, terceiro grau incompleto. Eu falei, poxa vida. Eu tinha que ter terminado isso e não terminei. Não, mas é assim mesmo. Não, mas uma coisa que você trouxe aqui, Marcião, que é real, é a diferença, né, do empresário e do investidor. O cara que vai empreender mesmo ali, que muitas vezes, que eu acredito que seja a maioria da realidade assim, do brasileiro, que não tem uma herança, que não nasceu no berço de ouro, que é a grande maioria da população. Tem família rica. Cara, você não dá para romantizar, você vai ter que trabalhar mesmo 12, 13, 14 horas por dia, essa sensação. Eu acho que isso era os maiores desafios que eu tinha também. Pô, a empresa faturou X, mas eu olhava, sobrou umas moedas para mim, paguei primeiro tudo, foi o que mais trabalhei, paguei todo mundo, aquela mentalidade. Exatamente. E o que sobrou aí, Medina, é moeda aí, ó, pra nós comer um hot dog à noite e... Fecha um caixinho. Fecha um caixinho, não, porque é exatamente sobre isso, né? Tipo, e você ser multifunção, e você... Porque, com toda a humildade do mundo, lá na outra escola de inglês,
eu fui um dos destaques de venda. Quando entrei lá, não sabia vender nada, aprendi, tive grandes mentores ali que me ensinaram os caminhos das pedras ali, os atalhos, performei na área de vendas. E quando eu fui iniciar com a escola, falei, vou dar certo. Lá na outra empresa eu batia os recordes de vendas, era tudo meu. Até que você pisa ali o que não te contaram sobre empreender. Exatamente. Eu não sabia nada de contabilidade, nada de gestão financeira, que... Sabe onde acontece muito isso? Profissional liberal. O cara estuda para ser odonto. Se forma dentista. Ok? Mas ele na faculdade, ele não tem nada sobre empreendedorismo. Então uma grande galera sai e tem que trabalhar na cadeira dos outros. Porque não sabe fazer a gestão de um negócio. Exatamente. Você entendeu? Não sabe. E se o cara não tiver predisposição e perfil, que é o que aconteceu com a gente. Aí sem falsa modéstia. Né? Uma vez eu ficava reclamando dos funcionários, porque quando eu era funcionário, porque quando eu era funcionário, eu não fazia assim. Aí o rapaz virou para mim, a pessoa que estava comigo na época, e falou assim, é por isso que você está do outro lado da mesa hoje. Porque você não era um funcionário comum. Você não era como todos. E tá tudo bem. Sim. Porque também, se não tiver mais colaboradores, o que vai ser do empresário? Né? É sobre você ter perfil ou não. Você tem que entender isso. Se pulsa na sua veia, se tá ali forte no teu coração, e você tem a predisposição e entendimento de que você quer empreender e entender qual que é o game, ok, vai pra cima. Vai pra cima. Não tem jeito. Você entendeu? E aí, Medina? 3 pontos aqui. 3 pontos nessa conversa. Primeiro, estabilidade não existe. Não. Uma frase que eu sempre escuto, já li várias vezes, que fala assim, se você encontrar alguém muito bom naquilo que ela faz, chame essa pessoa para trabalhar com você. Não seja contra essa pessoa, não vire concorrente. Não, e você acha que eu já vi na minha jornada, gente que fala assim, não, eu tenho que ser bom em tudo, né? Porque assim, às vezes o cara tá vendo um funcionário, um colaborador se destacando, e aí de novo, mentalidade de líder, né? Você tem que investir naquele cara. Eu, por exemplo, tenho que ter o melhor gestor financeiro da minha empresa. Melhor que eu até. Sim, sim. Tem que ser melhor que eu. Ok? A única parte que eu vou me garantir, que eu tenho certeza, aí sou eu, é que eu não vou ter um gerente de vendas melhor que eu. Porque eu sou vendedor, eu sou de vendas. E eu entendo de pessoas. Entendeu? Então é a minha área. Se for para eu ter um sócio, eu vou ter que ter um sócio aonde? No financeiro. No administrativo. Outro erro que a galera comete muito. Pô, você é vendedor, se eu sou vendedor, cara, vamos abrir uma empresa. Aí nós é muito bom em vendas, cara. Nós vamos vender pra caramba, tá aí a gestão. Entendeu? Sim. Exatamente. E o complemento, cai, né? de frente ao que a Medina falou agora. Então, se eu sou muito bom em vendas e você é muito bom em financeiro, certo? E a gente, pô, vamos fazer junto, vamos trabalhar junto. Aí a gente casa, pode ser que dê certo. E o terceiro ponto, né, que é a força do trabalho, né, cara, que você falou assim, você tinha que ter um gás, eu tinha que me doar 100% ali pro trabalho, e aí acaba deixando o canudo de lado, que a gente costuma falar nas nossas conversas internas, né, sobre a faculdade. Esse período de você colocar esse gás na empresa e se dedicar, realmente passa, ou você acha que é possível resgatar esse mesmo gás para dar continuidade? Depois aí de 25 anos, você já nesse cenário, operando aí como empresário, como que você vê isso? Eu uso sempre isso aí. Eu falo sempre porque assim, eu hoje, quando eu vou prospectar um cliente, a minha prospecção é diferente, né, hoje. Eu quero um cliente novo. Então eu vou atrás de um cliente novo. Eu faço um estudo, faço lá um top 5, vejo ali qual que tá dentro do meu perfil, porque eu já tenho um perfil de um cliente ideal. O que é o cliente ideal? Na base que eu já tenho de clientes, eu tenho um padrão ali. Se eu pegar todo mundo, eu tiro um padrãozinho. Pô, o meu cliente ideal é essa galera aqui, essa média, né? Esse perfil, esse cara, desse tamanho, que compra isso, que faz aquilo. Então, baseado nisso, eu vou buscar lá fora. Porque se eu já tenho o modelo do meu cliente ideal, é muito mais fácil eu ir buscar um parecido lá fora. E aí eu identifico essa parada lá fora e falo assim, aquele cara tá no meu grupo. Então é nele que eu vou.
Por quê? Porque é um cara que eu vou conseguir atender, eu vou ter preço para atender, vou ter condição para atender. Não adianta eu trabalho com matéria-prima, né? Transformadores de plástico. Não adianta eu querer atender um cara, por exemplo, hoje, que faz 2.000 toneladas de sacola. Uhum. Não tá no meu perfil, por quê? Porque esse cara já compra num outro nível, de uma outra esfera. Então paga um outro preço numa outra condição. Eu não tenho capacidade para isso. Isso que o empreendedor, o empresário, né? Porque empreendedor é uma coisa, empresário é outra, né? Mas o empresário, o empreendedor, quando ele consegue ser os dois, ele tem que ter isso muito definido na cabeça dele para não viajar na maionese, como diz o outro. Porque aí é aquele cliente que o cara entra para fazer merchan. E tá tudo bem. Se você tem condição de manter esse cara sem ter lucro, por exemplo, é só um cartão de visita. Ah, porque eu atendo o fulano. Aham. Você entendeu? Eu não quero mais fazer média. Eu não preciso, depois desse tempinho que eu tenho de casa, eu não preciso mais falar, não, porque eu atendo tal empresa. Vaidade. Certo? Eu preciso ter resultado. Sim. É dinheiro no bolso. Ok? Porque a gente trabalha com propósito, a gente trabalha com dedicação, com amor naquilo que faz, mas no fim tem que fechar a conta. Senão não vai. Verdade. Então, eu busco esse cliente porque já é algo que eu sei, 80% do caminho está andado. Então, não que eu não empregue a mesma dedicação ou força, mas eu costumo dizer o seguinte, que hoje eu já sou um sniper. Ok? Eu não sou mais do front da batalha. Né? Aí depender da sua organização, você vai ter a galera do front, que vai para as cabeças no campo da batalha mesmo e sangrar. Que é a turma que movimenta a coisa. Mas eu tô numa fase assim que eu já sou mais sniper. Né? Eu emprego a mesma energia, a mesma força, mas mais concentrada, mais direcionada. Que 99% das vezes dá certo. Aí sim, Medina. Que Aí, ó. isso, a metodologia mudou, rapaz. É. É porque a gente vai aprendendo, né, Gu? Vai mudando, vai lapidando, vai sabendo o caminho que pega. Mas eu acho interessante perguntar isso, porque às vezes a gente fala, poxa, cara, agora eu tenho que mudar um pouco, criar algo novo, seguir igual você se tornou palestrante. É igual o Gustavo, mesma coisa. Chegou num ponto, não, agora eu vou dar mentoria, vou escrever um livro, vou dar palestra. E vai mudando, né? Vai alcançando, acho que sempre criando algo para continuar seguindo ali, trilhando a carreira, né, Gu? Eu acho que faz sentido quando o empresário tem esse despertar, porque primeiro que se ele está nessa fase é porque ele tem tempo para fazer isso, né? Não seria inteligente da parte do empresário, do empreendedor, tá ali empregando aquela energia ainda, tá patinando ainda, tá fazendo a coisa acontecer e falar, não, vou tentar fazer outra coisa também. Sim. Porque aí você vai dividir força. Então, quando você tem algo já pré-estabelecido, organizado, quando você ultrapassa essa esfera de sangrar mesmo pela empresa, e isso é necessário, porque tem cara que fica. Você vê... Tem até um estudo que fala, né, que as empresas quebram até os 10 anos, né? Tem uma estimativa. Sim, tem estimativas, né? Que tem muitas empresas que não passam dos 5 primeiros anos. Né? Aí tem muito a ver com mentalidade, com dedicação, o cara frustra, né? E aí desiste. Tem o desistente e tem o que quebra mesmo. Aí por N motivos, né? Falta de gestão ou porque não... Enfim. É uma série de fatores que levam uma empresa a quebrar. E nunca é algo assim, pá, quebrou. O cara, quando quebra com 10 anos, ele já começou a quebrar com 5. E aí vai empilhando, vai empilhando, vai empilhando, vai empilhando. Quando chega lá nos 10 anos, fala, levou 5 anos pro cara quebrar da noite pro dia. Você entendeu? E aí o cara não percebe, porque falta gestão, falta olhar de líder, falta entender de pessoas. E assim, uma pergunta aqui, o Gu, sei que já passou por isso, né? Mas eu queria saber se em algum momento ali, da parte das finanças mesmo, essa parte de gestão financeira, no momento da dificuldade, onde talvez ali o caixa estivesse um pouquinho baixo, como se manter na visão ainda do negócio, né? De tipo, poxa, eu tô caindo aqui, mas como se reerguer nesse período, se é que você passou por isso, e como foi, assim? Eu costumo dizer
Costumo não, já falei com uma galera, tem aquela galera do desenvolvimento, né? Que fala, não é sobre você cair, né? É você ter forças para se reerguer. Tá ali no nosso livro, Recomeçar, né? Mas eu falei, chega, meu, não aguento mais cair, tem que ter força para levantar. Você precisa aprender a como segurar o rojão. Sim. Não deixar o barco virar. Ok? E aí, a depender da situação que você tá, e quando a gente fala de situação financeira, eu já passei por muito perrengue. Sim. Ou por dificuldades de mercado, ou porque eu permiti que essa dificuldade viesse, né? Uma coisa que eu tenho muito clara em mim, eu nunca fui vítima de nada. Né? Quando eu tomava uma inadimplência, como eu já sofri golpes pesados, né? Eu nunca fui vítima. Porque se eu permitir, se eu abrir a porta para o cara entrar dentro da minha empresa e fazer negócio, e eu não tive a expertise de identificar ali, né, um risco, é porque eu tinha que passar. Né? E aprender com aquilo. Falamos sobre isso, nosso amigo Jerry falou. Sim. Eu me perguntava muito por que ia acontecer as coisas comigo. Quando eu passei a entender o pra que acontecia comigo, aí o jogo mudou. Mas falando sobre o financeiro, é muito personalizado, assim. Mas, no geral, você tem que entender aonde que estão as suas despesas, aonde que você tem a força em vendas, porque é vendas que vai te tirar dessa situação. Que vai virar isso, né? E identificar isso rápido. É que é difícil, assim, a gente já passou por isso, né? E foi assim, como eu falo, né? Foi quando acontece, é porque a gente já não estava olhando há tempos. Sim. Você entendeu? Então, o que eu passo hoje para o mentorado é ele identificar isso antes de acontecer. Né? Você tem sinais, você tem que ter indicador, você tem que conhecer os números da sua empresa. Porque se você não sabe que o gráfico está descendo, a hora que bater lá embaixo, é a hora que você vai sentir. E aí é onde abala o emocional. Aí vai tudo pro... drena energia. Vai tudo pro vinagre, como diz os antigos, né? Mas é importante que você entenda isso. No momento que você sentiu, né? Quando eu, por exemplo, nas vezes que aconteceu comigo, a minha primeira reação é me desfazer daquilo que não é prioridade, daquilo que não vai me gerar renda, ou seja, tudo que é passivo, né? Tentar manter o máximo de ativo. E uma coisa muito interessante, assim, uma coisa que eu aprendi muito, muito cedo, quando uma empresa tem uma certa crise financeira, muito empresário, o primeiro lugar que ele vai, aonde que é? Na folha. Na folha. Tá. Primeiro lugar que ele vai é na folha. Né? E aí é um grande erro, porque às vezes não é na folha que está o problema. Às vezes é uma margem de lucro, às vezes é uma operação financeira que está sendo recorrente e está tomando, e aí o cara não tem controle dos números. Uhum. Né? E às vezes ele manda embora um cara que era o cara que ia ajudar ele a recuperar. Sim. Então eu dou uma enxugada naquilo que é passivo, que me gera custo, despesa, bem, caminhões. Se eu não estou vendendo para ter 3, 4 caminhões na rua, hoje qual que é a minha realidade? Um caminhão. Então eu vou ter um caminhão. Uhum. Automaticamente eu sou obrigado a me desfazer, né, de 3 colaboradores. Não tem jeito. Se eu tinha 4 motoristas, eu só tenho um caminhão. Isso se eu não aproveitar esses 3 para alguma coisa interna. Sim, sim. E aí, enxugou a estrutura, aí você vai buscar as alternativas que você tem na área comercial. Focar nas vendas. Focar em vendas. E aí entra um pouco dessa mentalidade. Embora não tenha muito a ver, você está na educação, inglês, mentoria, educação, palestra, educação. Então, concorda que é uma esteira? Sim. É um cross-sell ali. Você vende algo, você tem outra coisa para complementar. Né? Porque se você tem um aluno de inglês e esse cara é um empresário, um empreendedor e tá ali na patinação, você fala o quê? Ó, também sou mentor. Você entendeu? Então você... Porque tem muito empresário que não enxerga isso. Às vezes você tem um cliente que você atende com um produto, só que você tem uma
uma possibilidade de ter uma gama de produto que esse mesmo cliente compre. Exato. Então não precisa Em vez de você caçar novos clientes, você já tem ali no seu quintal, tá em casa. tá em casa, né? Você já vende pro cara, eu já falo com você, nós já temos uma relação de confiabilidade. Sim. Então, ó, eu te vendo o garfo. Ó, agora eu tenho faca também. Sim. É só mais um Exatamente. produto. Então você acaba aumentando renda sem ter despesa com custo de aquisição de cliente. Exato. Entendeu? Essa visão é importante, Marcião, e ter essa atenção, por exemplo, eu vi que nos últimos anos aí, trazendo aí para o mercado de escola de inglês, muitas coisas que não eram consideradas um custo da escola, assim, da forma de falar, tudo inflacionou muito. Pô, pozinho de café, não sei o que era o superficial, o dinheiro, essa mudança que teve no mercado, a gente começou a ter um olhar para esses detalhes que antes da pandemia nós não tínhamos. Então, assim, não, peraí, isso daqui tá começando. A gente chama de material não produtivo, Sim, que é o que não está ligado diretamente ao teu produto. é, Material de escritório, exatamente. limpeza, higiene. São detalhes que... Daí nasceu o quê? Cowork. Coworking, Qual que é a verdade, maior- qual que é a maior- verdade. O maior vantagem de um cowork. Você não se preocupa com isso. Você não precisa pensar no papel higiênico do cowork. Você não precisa pensar na internet, na água, na luz. Exato. Você entendeu? E só para pegar o gancho ainda falando sobre o financeiro, e o Gu entrou com essa história da pandemia, como foi esse cenário da pandemia para você como empresário? Ó, aí foi algo assim surreal na minha vida, cara, porque realmente eu passei uma situação que eu não imaginaria que eu fosse passar. O mercado parou, a indústria parou, Aham. fábricas fecharam, né? A galera se manteve aí só o estritamente necessário, primeira necessidade, né? Como o governo falava. Sim. Só os nichos de primeira necessidade. Saúde, higiene e só. Então, assim, o meu segmento, esse perfil de cliente que eu tinha, a grande maioria parou. Aham. Parou de zerar. De eu falar, não vai ter o que receber. Aham. Casa para custear, filho pequeno. E aí, como é que faz? É assustador. Tem que se virar. E aí volta aonde? Volta naquela mentalidade. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu sou empresário, eu não vou me dar o luxo de... Nunca. Aham. Você entendeu? Cara, eu aprendi a costurar. Você tem noção? Aham. Mas entra atuar, ver empreendedor. Aí é o empreendedor, né? Empreendedor quer inventar, quer trazer, quer inovar. E um amigo, do nada, me mandou uma mensagem com uma máscara de tecido. Falou assim, ó, teve um pessoal que pediu isso aqui. Né? Não quis comprar a descartável, né? Aham. Que a farmácia vendia. Eu falei, legal. Aí juntei em casa, vamos fazer. Tinha uma máquina de costura, peguei uma outra máquina de costura, montei um ateliê no meu quarto e vamos costurar. Aham. Só que aí na minha cabeça de empreendedor era o seguinte, então quantos metros quadrados tem o tecido, quantas máscaras eu consigo fazer, quantos metros de elástico eu preciso. Eu fui achar o custo da minha máscara, 75 centavos. Aham. E eu vendia a R$ 7,50 uma máscara. Porque, de fato, houve um momento, vocês devem ter presenciado isso, não tinha mais máscara descartável no mercado. Sim, sim. Né? Exato. Não tinha. Começou a vir a galera do tecido. Aham. E aí eu ia pro Brás, lá em São Paulo, comprava o tecido, comprava o elástico, aprendi a costurar, entendi como é que funcionava, como é que fazia o Paranauê todo, e comecei a vender máscara. A R$ 7,50 com custo de 75 centavos. Eu, como empresário, falei, nossa, achei o nicho, vou viver disso. E de fato, foram 2 ou quase 3 meses que eu coloquei o arroz e feijão em casa fazendo máscara.
E a minha máscara era tão boa que teve uma empresa lá que me pediu 1.000 máscaras. Boa. E era um cara distribuidor, um cara muito forte na distribuição de descartáveis. Ele falou, Márcio, eu quero a sua máscara, não é nem para eu revender. Porque para revender eu tenho mais barato. Mas é para dar pro meu colaborador. Vai ter sido bom, bem feito e tal. E eu fui. Só que durou 3 meses, né? Porque com 3 meses, aí você tinha lá a confecção do tio João. Com 150 senhoras costureiras paradas. E aí o que esse tio João foi fazer? Máscara. E aí começou a aparecer máscara de 4, de 3, de 2,50. Aí máscara no farol pra vender. Eu falei, pô, perdi o mercado. E eu já tava pensando em mandar cortar a laser, porque a minha cabeça é assim. Eu sempre quero... Como que eu faço para escalar em alta produção? Eu sempre penso, minha cabeça sempre funcionou assim. Tá, vou fazer isso. Como é que eu faço muito disso? Né? Não, mas, pô, aí é a mentalidade do empreendedor, do vendedor Exatamente. desde jovem, né? E aí foi que foi, cara. E aí depois, obviamente, eu vi que isso não estava funcionando. De novo, tô eu lá me reinventando para tentar achar no meu... Falei, deixa eu entender agora o que é que está acontecendo no mercado. E aí no plástico tinha um mercado funcionando, mas num formato muito estressante, porque toda semana aumentava o custo da matéria-prima e a gente teve que lidar com isso. E não tinha nada a ver com o produto que eu vendia, para aplicação, né? Sempre trabalhei com aplicação para embalagem flexível. E eu fui trabalhar na aplicação de injetáveis, né? Peças, enfim. E aí tive que aprender sobre aquele mercado e trabalhar nesse estresse. Abri o cliente, semana que vem ele queria, mas era outro preço. Na outra semana já era outro preço. E na outra semana. Aí eu fui deixar de ficar estressado quando eu entendi que para ele também estava assim. Porque eu repassava o preço uma semana, tá bom, manda. Na outra semana eu falei, aumentou 30 centavos, tá bom, manda. Aumentou mais 10 centavos, manda. Eu falei, peraí. Então, realmente está numa cadeia, tá? Aquela velha história, né? Cada um no seu barquinho. Esse negócio de estamos no mesmo barco, isso não existe, né? Nós estamos na mesma maré. Maré sobe, sobe todo mundo. Maré desce, desce todo mundo. Agora eu não estou no seu barco, porque eu não sei como é que você toca o teu. Eu toco o meu barco, eu faço de tudo para não virar. Né? Então eu falei, pô, subiu a maré, desceu a maré, desceu para todo mundo. Então o cara também tá tendo que reajustar preço lá, e no que eu reajusto ele reajusta o dele. Produto muito conhecido, Tupperware. Tupperware não é produto, né? É marca. Mas os caras são tão fortes. Sim. Que virou... Tem até uma linguagem no mercado, esse tipo de coisa, né? Que você coloca o nome do produto, o nome daquele fabricante que é sinônimo daquilo. Então, aonde ia parar esse potinho, né? Na gôndola do mercado. Quem comprava o potinho? Consumidor, cara. Então, lá na ponta, quem estava pagando a conta? Nós. Consumidor. E aí sobrevivi disso também um tempo, e aí depois o meu mercado foi voltando, e aí, ponto, legal, vamos de novo. Nossa. Top, né, Medina? Top demais, mas eu tenho mais uma pergunta. Manda. Aproveita aí, aproveita que a mentoria tá na faixa. Filho. Eu tenho que aprender, eu estou aqui para aprender. Aqui cada onda que passa é uma surfada, vambora. De vez em quando a gente sai do barco, pega uma prancha, surfa uma onda. É isso aí, mano. A minha pergunta é o seguinte, a gente percebe o seguinte, antigamente as empresas, nós como vendedores, quando você trabalhava, você era mais cobrado de uma forma totalmente diferente. Hoje até a linguagem para você cobrar o colaborador é diferente. Sim. Então, o Gu falou muito sobre isso também agora há pouco, sobre as pessoas, elas querem empreender, elas não, depois da pandemia, as pessoas se desprendem mais, até da carreira. As pessoas, tinha uma formação X e foi trabalhar com outra coisa, o cara trabalhava com farmácia, agora ele trabalha com escola de inglês, e assim vai. Mudança de profissão, as pessoas... Parece que esse terror que a gente viveu em relação a... Pô, amanhã, de repente, eu posso... A gente meio que foi doutrinado, né? Tem que dar certo aqui. Exatamente. Então, assim, lá atrás, a gente fazia muito questão do trabalho. Poxa, eu vou entregar o meu melhor porque eu quero ser visto. Eu quero que alguém veja aqui que eu tô... No seu caso...
foi visto, mas você era muito bom, permaneceram você lá como um motorista, né? Mas a questão era que nós entregávamos o nosso melhor, a gente aceitava as correções, né? Vinha até de uma forma muito diferente, que hoje seriam um assédio, hoje a gente tem nomenclatura para tudo. Para tudo. Né? E assim, você aceitava aquela cobrança, nem tudo era né? Você entendia que aquilo era pro seu crescimento. Exatamente. E hoje, até na hora que você vai fazer uma contratação, a questão é, o que a empresa tem para me oferecer? Me fala primeiro os benefícios que eu avalio se eu quero entrar. Exato. E antigamente a gente aceitava o emprego por comissão. Você vai ganhar tanto. Mostra para mim que você é bom no que você faz e a gente vê se a gente vai investir em você. Exatamente. Como que você analisa esse cenário de mudança de geração, essa questão toda? O momento que a gente também já linkando aqui em relação à internet, como que você vê tudo isso? Porque você assistiu todo esse processo. Conta pra gente um pouquinho. Ela foi profunda, né? Eu assisti todo o processo, eu sou antigo mesmo. Agora ela... Eu sou antigo mesmo. Eu lembro até hoje, meu pai trabalhou na IBM. Ah, legal. Uma empresa que é um pilar na área de informática. E ele é formado técnico agrônomo, né? Veio da roça desde novo, quis tentar a vida em São Paulo e conseguiu vencer na área que ele queria. Então eu lembro de entrar numa sala maior, muito maior que essa, e ter as bobinas que eram um computador na época, né? E hoje o computador está na palma da nossa mão. Sim, sim. Né? Agora, essa transição, Medina, a gente é obrigado a acompanhar a tecnologia, né? E o avanço e a evolução do mercado e das pessoas, enfim. E muito disso traz bônus pra gente, né? A tecnologia está aí para ajudar e tal. Mas como tudo na vida, vem o bônus, mas vem o ônus, né? Então, aonde que eu entendo que esse filtro a gente tem que fazer na mentalidade de cada empresário, de cada... Enxergar o que é o quê, né? A gente era cobrado e você mesmo passou por isso, né? Que o cara chamou você na chinela, como diz o outro, né? Chinela. E aquilo não te desmotivou, pelo contrário, deixou com raiva e mais motivado. Sim, sim. Você teve uma humildade lá de falar assim, esse cara eu só tenho a agradecer a ele. Sim. Se aquele cara faz isso com você hoje, não com você, né? Mas com alguém hoje, ele estava num processo. Ah, é fato. Sim. Mais do que certo. Então, se a gente tem essa mentalidade e enxerga esse ônus, é a forma como você tem que tratar a coisa. Infelizmente, existe isso. Você tem que saber como cobrar o teu colaborador hoje. Você tem que saber como lidar com as situações adversas. Com esse tsunami de situações que estão criando, porque eu acredito que existem pessoas que ficam ali pensando e matutando para criar jargões ou fobias, né? Porque tudo é fobia. Nananafobia. Nananafobia. Cara, e assim, eu tenho muita coisa que eu falo hoje que as pessoas até me corrigem, né? Meus filhos me corrigem. Pai, não pode falar assim. Por quê? Porque tem um grupo que... Né? E eu falo, mas filha, a questão é que o pai falou, mas você tem a certeza que não existe um pingo de maldade no que eu falei. Alguém viu maldade nisso e falou, ó, a partir de hoje quem falar isso é porque está sendo isso. Então quando você leva isso para o mundo corporativo é a mesma coisa. Então você tem que deixar a cultura da empresa. Ó, a empresa trabalha assim, não admite isso, admite aquilo, treinar a galera. Porque tem que jogar o jogo. Nós estamos na mesma maré. A maré hoje é isso aí. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque senão você toma um assédio, senão você implica num crime. Coisas que há anos atrás não... A verdade é que tudo acabou para mim quando não podia mais cantar Atirei o Pau no Gato. Essa é a verdade, que vai de contra o que você está me falando. Porque alguém disse que isso é uma apologia, você está fazendo apologia a maltratar os animais. Eu falo, cara, como? E o gato não morreu ainda, ficou sofrendo. Nunca, lá. faz décadas e mais décadas que esse gato, né, tá lá e não morreu. Então, trazendo isso para o corporativo é isso, cara. As pessoas têm que tomar cuidado com esse tipo de situação para não deturpar a coisa.
Mas eu acho que a sociedade sempre deu um jeito, assim, de também começou, é que piorou muito. Piorou. Mas, por exemplo, quando o Disney lá, vamos lá, faz o Dumbo, né, Gon? Era pra fazer um desenho ali, a galera começa com bullying, né? Mas aquilo era normal Cara, pra na gente, minha época pô. não tinha bullying, tudo bem, a gente realmente existia Cara. o bullying. Aham. Aí a gente traz aquela conversa nossa. Existiam as coisas, mas não tinham os termos. Então existia o Exatamente. bullying, sempre existiu. Sim. Só que era outra régua. Sim. Era outra régua. Ah, você vem me zoar, não sei o que lá, pum. Acabava, resolvia no tapa. Lembra que vai ter briga na saída. Era Vai assim ter na briga escola. na saída. E era muito justo, porque abria a roda, os dois brigavam, a hora que um caía, pronto, acabou. Tomou um tapa, caiu, acabou. Hoje não, hoje as pessoas querem fazer Você mal pras sofreu bullying? pessoas. Você sofreu, Era ET? 5 minutos, era o ET. E aí, o que você faz? Leva na zoeira. Tem que Leva. ser, cara. É o que eu falo, a geração, quem não assistiu o Penta, eu tenho medo dessa geração, entendeu? Porque... Cuidado, viu, Gu? Você Ó, que pode você ser vai falar, ó, que cancelado. você vai falar. Não. Você tem que ter o Esses direito de cortes, fala não, pra falar. Mas é real, pô. Você aprendia a lidar com as frustrações, você não era dodói. Eu vejo que assim, o que você falou que é real. Muitas das mudanças foi um bônus que melhorou a qualidade de vida geral para a população. Exatamente. Né? Mas em contrapartida, eu vejo que assim, hoje a gente escuta muito mais de problemas emocionais e coisas desse tipo, e eles existem, eles são reais, mas eu acredito também que a sociedade colocou essas influências de fragilizar o ser humano, Então, entendeu? mas você sabe, não querendo te cortar, já te cortando, você sabe que a gente participa disso? Porque você não trata o teu filho como o teu pai te tratava. É verdade. É verdade. Por quê? Cara. Porque você acha que, você acredita em você, que não precisa fazer o que teu pai fez com você, para teu filho ser um homem decente como você é. É verdade. Agora Você te entendeu? pegou, hein? Aí pegou na Então- jugular aqui, É, né, Dinho? Aí pegou na... Ficou estreito, meu irmão. Agora- Exatamente. Então, assim, mas é eu real, sou um é cara real. que eu tive uma educação muito rígida do meu pai. E eu só fui entender quando eu tive meus filhos. Mas saímos aqui do empreendedorismo, né? Estamos no Saímos do desenvolvimento. empreendedorismo, Mas a né? vida é assim, porque todo empresário é um pai de família. Sim. Né? Todo empresário também passa por isso. Aham. E se ele não tiver bem também, como é que ele vai tocar a empresa dele? Então, se real. a gente entender do funcionamento da cabeça da gente, isso é muito interessante. Tá no meu pilar 1, que eu sempre falo. Eu tenho um método, 9 pilares, né? O pilar número 1 é a mentalidade. Se você não tiver com a cabeça em ordem, esquece. Se você não tiver bem no interno, o externo nunca vai reverberar, né? Fala Positivamente. pra mim, quando dá... Só pra concluir, então, assim, ó. Então, assim, eu fico imaginando a educação que o meu pai teve, Sim. certo? Então, nós somos a geração que desconstruiu isso. Que pancada transmite pancada, né? E vem, e aí a gente interrompeu esse ciclo. Eu falei, não preciso bater no meu filho. Eu já dei uns tapas nos meus filhos. Meu filho, na minha menina, nunca encostei a mão. Né? Porque aí é outra pegada, assim. Eu sempre fui muito severo com ela e rígido com ela. Mas eu trato ela de um jeito que ela tem a referência de como um homem tem que tratar uma mulher. Sim. Essa é a pegada com ela. Com ele, eu já sou um pouco mais... Porque aí eu acredito que eu tenho que ser um pouco mais duro com ele para ele também criar essa defesa. Não é sobre eu mandar nele, é sobre entender que existe ordem. Sim. Você entendeu? Então, assim, eu quebrei isso. Eu falei, não, eu não preciso. Eu dou voz a eles. Quer falar? Fala. Vamos conversar. Ah, mas por quê? Ah, mas por quê? Chega uma hora que não. Aí a prerrogativa é minha de pai. Eu que mando. Acabou. Aham. Você não tá querendo entender, tá pondo muito porquê aí. Aham. Você entendeu? E tudo isso, pra mim, eu vejo assim, a família é um empreendimento. Sim. Você sim. parar, é o teu empreendimento mais importante. É verdade. Porque se o cara não dá certo dentro de casa, não tem como, irmão. Isso, fala mais. Não tem como. Não tem como o cara
ser um bom empresário. Ele pode até prosperar. Na verdade, ele não vai prosperar. Aham. Só confunde prosperidade com riqueza. Tem cara que é muito rico, mas daria tudo para estar num... Pra ter paz, Pra né? ter paz, estar num barquinho, de boa, pescando. Você entendeu? Então essa que é a pegada. Se o cara não tiver a cabeça boa, quando o avião tá lá e dá pau, você não pode cair, né? Se cair já era. Mas assim, deu a turbulência nervosa, pum, a máscara cai. Sobre a gente falar se a gente tem que estar bem por dentro, né? Que você falou agora. Qual que é a orientação? Você primeiro coloca a máscara em você, para depois ajudar outra pessoa. Você Sim. parte desse princípio. Se você não estiver legal com você mesmo, como é que você entrega o melhor para ela? Não tem como. Marcião. E aí, Medina? meu Aqui Deus. foi uma aula agora. Eu atendo assim. no meu consultório de segunda a sexta, às 18 às 22. Se eu quiser passar lá, eu tô também entrando na área de terapias. Terapia. Mas essa é uma realidade, é real que ele falou. Nós não tratamos os nossos filhos como nós fomos tratados, porque a gente, de alguma forma, a gente tenta melhorar, né? Fala, poxa, eu passei tanta pressão. Vou tentar. E não tem nada a ver sobre falar, vou dar tudo para ele que eu não tive. Se Não, for- entendi, você entendeu? É. Não é sobre isso. Eu acho que essa evolução é interessante. Eu acho que, de fato, ter rompido essa bolha, eu acho que é muito importante. Porque, de fato, assim, a gente ouve, cresci tomando porrada, vou ensinar dando porrada. Não precisa disso. Não. Mas Trazendo isso pro corporativo, real, pro real. empreendedorismo que a gente tá falando aqui, para quem tá vendo a gente, é o papel do mentor. O mentor, ele não vai... Tem uns mentorzinhos aí que eu vou falar pra você, os caras brabo mesmo. Eu já passei na mão de uns aí que os caras são brabos, mas você entende que o cara tá sendo ali com você implacável porque o mercado é implacável. O mercado Sim. não perdoa. Aí você vai entrar no rock. é sobre isso. Nada vai bater tão forte quanto a Marcião. vida. Mas você falou exatamente. O problema que eu acho, assim, de fragilizar ou de passar muito a mão na cabeça, problematizar tudo. Você falou, às vezes na liderança, você como empreendedor, você tem que tomar decisões todos os dias. E duras. E duras. E nem sempre você vai tomar as decisões assertivas. Mas todas as decisões erradas que o empreendedor toma, ele paga o preço. Paga. Ou emocional ou financeiro. Então eu já fiz E às muita vezes os merda dois. na vida, na maioria das vezes os dois. O empreendedor, você não é poupado, meu irmão. De Não. todas as merdas que eu fiz, eu nunca fui poupado. Então, aí ou você senta e chora, ou você no outro dia tem que fingir que não aconteceu e segue o jogo de novo, para Que é- reconstruir. Que é o que funciona, né? E a vida aí fora é assim mesmo. O mercado é assim. É o que você falou. Que você encontrava lá quando você foi abrir o seu negócio. Meu irmão, a vida vai te bater. Então, assim, não é que você tem que... Não é porque a vida vai te bater que você tem que sair dando porrada em todo mundo. Sou contra Exatamente. isso. Não é porque você tá num dia mal que você tem que destratar outra pessoa. Totalmente Exatamente. errado. Mas tem momentos na vida que eu acredito que você tem que lutar por aquele seu sonho, por aquele seu objetivo, pelas responsabilidades que você tem. Pô, você teve um funcionário por 10 anos você pagou o cara em dia. Veio uma pandemia, atrasa um dia o salário dele, se você não se torna o maior vilão que já passou pela vida dele, entendeu? Uhum. Então, empreendedor, você é exposto o tempo todo. E é isso, meu. Então tem que lutar. Eu aprendi muito cedo assim, ó, que empreender, ser empresário, você tem que ser amigo, terapeuta, confidente, você tem que ter uma série de habilidades, porque quando chega esse camarada que trabalhou com você 10 anos, e aí quando você dá uma atrasada, e ele não tem a capacidade de te avaliar pelo que você é, e aí o que vale para ele é o salário em dia, das Aham. duas uma, ou você estava com o cara errado durante 10 anos, Sim. ou tem alguma coisa errada com ele. E aí entra esse lado nosso de humanizar dentro do que é possível, né? A gente tolerar, porque a gente também não sabe o que tá passando na cabeça dessa pessoa. Sim. E aí é o que você falou agora há pouco, né? Não é porque vendas estão péssimas, a conta tá vermelha, tem boleto para pagar, que eu não vou falar bom dia pro meu porteiro, pra minha secretária, pro meu vendedor.
Cara, não é fácil. Isso também ninguém conta. Que para empreender é cara de paisagem, certo? E ter uma mentalidade forte. Sim. Porque se o cara não tiver, como diz os antigos, né? Tutano, o cara vai sucumbir e ele vai escorregar, cara. Ele vai acabar descontando e não dá. É por isso que ele tem que ter a estrutura dele muito bem formada, a galera muito bem treinada, cada um na sua, quem é líder, clareza de papéis, quem faz o quê, tudo bonitinho, e ter uma cultura forte na empresa, porque aí nessas situações, o colaborador, ele tem que entender, falar assim, peraí, é uma situação adversa, eu conheço o Gustavo e eu sei que ele não está querendo fazer isso intencionalmente. E aí vem a comunicação. Galera, ó, tá acontecendo isso, a gente vai tratar assim, você entendeu? A lei diz que você tem que pôr lá dia 5º dia e acabou. Tem que tá certo. Você entendeu? Mas a gente sabe que na prática a teoria é outra. Não, mas tem que... Você entendeu? A gente tem que fazer tem o que somebody honrar. love Sim, e fazer sim. dar um certo. Você vai comer uma pizza, ó que pizza cara, hein? Você vai comer uma pizza a menos, você vai deixar ele no show do Bolshoi, que nem existe mais, isso é coisa antiga. Mas você... E aí vem aquela situação, você vai tirando tudo que é ativo. Ou passivo. Você vai se desfazendo de passivo e vai enxugando a estrutura. Sim. Para não ter que chegar numa situação e falar assim, ó, pô, esse mês aqui eu vou ter que atrasar o salário. Márcio, agora vamos lá. Falando de cultura. Cultura. E quando a cultura aí do mundo que tá invadindo as empresas, porque a gente tem que receber essa galera. A galera Sim. que fala que tem que ter a segunda mínima, né? Eu tô falando sério, a gente tem que acolher a mãe do boneco, a mãe da planta, né? Então, assim, essa cultura que é contra o empresário. Essa é braba, hein? Essa pega Essa aí, tomei um caldo nessa aí, hein? Vamos lá. Essa cultura que é contra o empresário, é contra a nossa comunidade que realmente faz a economia acontecer no país. Como que você enxerga isso? Esse movimento que demoniza o empresário, de certa forma. É a generalização. Tem policial ruim? Tem. Mas a maioria é bom. Sim. Tem político ruim? Tem. A minoria é bom? Você entendeu? Tem empresário ruim? Tem. Mas a maioria, a grande maioria é do bem. Sim. Porque nada acontece, nada, seja em qual for o estilo de condução de um país. Para lá ou para cá. Sim. Nada acontece se não houver produção. Seja quem reclama da concentração ou seja quem defende a distribuição. Por quê? Se concentra é porque fizer. Sem generalizar. Vamos falando de quem gera emprego, de quem paga imposto, de quem produz. Sim. Aqui, tá tudo produzido. Houve mão de obra aqui. Sim. De quem idealizou, da fábrica que forneceu a matéria-prima, que também tem seus colaboradores. Enfim, tem toda uma cadeia produtiva aqui. Verdade. Que está empregando e pagando muito pai de família. E tem muito pai de família realizando o sonho. Trabalhando para uma empresa. E como eu disse lá atrás, tá tudo bem, eu quero ser empreendedor e empresário. E eu conheço um monte de gente que nunca, não, pelo amor de Deus, prefiro ficar ali. Eu tô muito bem no emprego que eu tô, trabalho, cumpro meu horário, o meu chefe é mandão, mas tá tudo bem. E a gente precisa desse perfil de gente também para criar o eco, senão não vai. Senão não vai, certo? Tá certo. E mesmo que fosse uma política de distribuição, ainda assim, você tem que produzir, senão não tem o que distribuir. É real. Você entendeu? Então, a galera que picha o empresário, na maioria das vezes, é difícil, né? Senão vem um viés político, né? Mas é a galera que não entende, cara, que acha que não é justo aquele cara que tem 20, 30 anos de empresa, que tem 500 funcionários, e se você pôr 500 funcionários, você está falando aí de, no mínimo, 2.000 pessoas. Porque é o cara, a mulher e 2 filhos. 4 por 500, 2.000 pessoas.
depende da decisão daquele camarada dar certo. Aham. Porque você tem lá 30 funcionários. Nessa nossa conta são 120 pessoas que dependem das suas decisões. Você faz uma merda, como tu falou, e fala, ferrou, quebrou. Vai todo mundo pra Respingue todo rua, mundo. vai pra todo mundo. Tô falando direto. Sem dizer o indireto. Sim, sim. Você entendeu? Então essa galera, eu sinceramente, eu não consigo, porque é difícil entrar na minha cabeça que exista essa cultura de generalizar que todo empresário, que todo bilionário. Aham. Eu cheguei muito perto de conhecer pessoalmente um bilionário. E é um cara assim fantástico, de uma solidariedade ímpar. Agora, essa galera vai dizer que ele é um explorador, babaca. Aham. O cara, eu vou falar assim, põe 4 mil, 5 mil pessoas diretamente nessa conta de 1 para 4. Aham. Então assim, para mim não entra na minha cabeça o que justifica essa galera falar que o empresário é um aproveitador, é isso, é aquilo. Eu tô falando pela minha régua, pelo empresário que eu sou. Porque eu já vi e já tive contato e deixei de fazer negócios com empresários que tratavam seus colaboradores com descaso, desrespeito. Aí eu tô falando de princípio, né? Não bate com os meus. Não bate com os meus. Então não é sobre dinheiro. É sobre eu estar colaborando para você ter um crescimento de forma injusta. Não é assim que funciona. Eu não vou te ajudar nessa. Aí sim, Marcelo. Não vou. Então, assim, sempre falei para mim mesmo, se depender de eu passar por cima de alguém para eu ficar rico, né? Vou falar a definição de riqueza, mas se depender disso, eu prefiro ficar pobre. Aham. Fico aqui onde eu tô e tá tudo bem. Porque não tá em mim isso, né? Então, assim, difícil para eu falar. O que eu acho é que essa galera não tem clareza no que tá falando. É uma polarização que a gente vive hoje, né? A gente vive essa polarização. Ou tu é do céu ou tu é do inferno. Acabou. É, né? Não tem conversa. Pô, mas não dá pra eu ficar aqui no meio? Tipo, não lembro o nome agora. Pezinho em cada No um. purgatório? Não dá pra eu ficar aqui no purgatório, nem lá nem cá. Tô ainda sob júdice, né? Não foi definido ainda se eu subo ou se eu desço. Não tem. A polarização tá tão forte hoje que aí vem tudo essa fragilização. Porque tudo ofende. Se não é do seu jeito, vira inimigo. Não é assim que funciona. Exatamente. Você não pensa igual a mim. Exatamente. E aí o empresário tem que estar preparado para isso, cara. Porque tá no mundo, né? Não tem como fugir disso. E aí quanto mais funcionário o cara tem, mais colaborador o cara tem, mais essa diversidade é presente na empresa dele. E aí se ele não tiver uma cultura forte, vai virar bagunça. Mas por isso, ó, que pegando essa frase final que você falou, Marcião, olha como a sementinha lá das vendas. De você ter que lidar com clientes com um perfil diferente, que sem perceber, sem fazer uma faculdade, você vai se adaptando. Exatamente. Né? Tipo, porque são pessoas. E no final, cada pessoa tem a sua história de vida, as suas crenças e você adaptando. Eu não vou dizer que não, mas você vai filtrar os teus clientes pelo viés político dele, pela escolha, seja lá qual for? Eu não atendo esse tipo de... Tirando o que a sociedade aceita, né? Obviamente. Sim, sim. Né? Tirando o que a sociedade aceita, que é lícito, eu não vou filtrar os meus clientes se ele torce para A, para B, se ele gosta de A, de B. Aham. Se é... É porque você não tá casando com ele, né? Só uma... Não, o negócio tem que ser parceria de feito, é negócios. bilateral, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você. O que você faz... Forma íntegra, honesta. Exatamente, o que você faz da sua vida, para quem você torce, de quem você... Suas opções. Eu faço uma conta, cara, é simples. Eu tenho meus princípios. Não feriu? Tudo Como certo. diz o outro, eu não negocio o princípio. Então, se eu sei que aquela relação comercial, né, aquela pessoa está envolvida em situações que fogem aos princípios básicos de uma sociedade,
É só isso. E aí não tem como falar que é preconceito, né, gente? Porque é Não. o seguinte, eu só não compactuo. Que é uma palavra forte, né? Quando você compactua com a pessoa, é que você concorda, você aprova. Em termos, você faria também se preciso. Sim, E eu não. Você mesmo me contou sua história e você fez de tudo um pouco, menos ferir princípios. sim. Quando a água bateu, Ah, não, acho que assim, erro é diferente de quebrar princípios. Sim. Errar, todos os dias você pode errar. Mas quebrar tem princípio que não, Não, quebra, entendeu? não. Então, que quando quebra, uma vez estraga. quebrada já era. Então eu vi que é dessa forma, né? Ninguém é máquina, somos todos seres humanos, Sim, sim. não estamos performando todos os dias, tem épocas da vida que você tá ali mais cabisbaixo, tem época que você tá com a mentalidade, vamos produzir, vamos vencer. Bora. Mas assim, tem princípio que não quebra, acho que em qualquer relação, entendeu? Uhum. Tudo parte do respeito e quando quebra esse fere esse princípio da honra, quando fere verdadeiramente, aí eu não consigo reconstruir, eu excluo. Você faz uma comparação básica assim, você fala, pô, quais são os pilares, né, que pra mim são indiscutíveis e não negociáveis, né? A, B, C, D, E. Tá, considera que tudo aquilo é cristal. Quebrou, filho. Já era, Já era. é sobre Entendeu? isso. Entendeu? Tá além do erro. Tá além do erro, Tá além do entendeu? erro. Então, Então é sobre isso. né? Acho É que isso, pra cara. vida. Seja você empresário, pai, Sim. marido, parceiro, amigo. Sim, Você sim. entendeu? Você tem que pautar a tua vida nisso. Até os gangsters têm os códigos de conduta, Cara, por de incrível honra, que pareça, de respeito. isso é muito forte neles. Então tem que ter, pô. Se você olhar todo filme de gangster, Speaking Blinders. Peaky Cê tá louco, Blinders, meu irmão, ou que top. Poderoso Chefão, Sim. ou máfia, que seja, você tem 3 pilares muito fortes neles. Que é a família, certo? A religião e os negócios. Sim. Você vê que sempre o mafioso sempre tem a mama, se for italiano, né? Sempre Sim. tem a mama. E quem manda é a mama. Acabou. Independente se ele que manda nos negócios, se é ele que faz toda a trambicagem lá. Quando a mama fala, a nona... É lei. É lei, acabou. Tapa na cara e o cara o cara tá com o anelzão lá de mafioso, toma o tapa na cara da nona, da mama, baixa a cabeça e pede desculpa. É sobre isso. E aí você sempre vê os caras indo na igreja de domingo. É verdade. Com a família. São assassinos, mas estão lá todo domingo. Estão lá na igreja. Sim, sim. E a dedicação nos negócios. Você citou Peaky Blinders, você viu o quanto aquele cara, o Thomas Shelby, o quanto ele era focado e determinado Os no resultados. resultado que ele ia ter, aonde ele ia chegar. Verdade. Porque isso tem que estar na vida do empreendedor e do empresário. Ele tem que saber onde ele vai chegar. Né? Sim, Como diz verdade. a historinha em quadrinho da Alice do País das Maravilhas. Se o cara não sabe para onde ele vai, Qualquer lugar. qualquer caminho serve. É. E não mais importante, mas tão importante quanto é saber onde você quer chegar, é você ter consciência de onde você está. Sim. Porque eu tô aqui e eu quero chegar lá. Beleza. Você tem que traçar o plano, traçar a rota. É igual um GPS. Você quer ir para tal lugar. Qual que é a primícia do GPS? Ele parte da onde? Da onde você está. Do seu ponto, sim. Porque se o GPS perder a referência de onde você está, ele não sabe como chegar lá. É verdade. Você entendeu? Com a visão do GPS, que é a visão real, né? Você nem tá muito... eu vejo que muita gente se perde nisso, tipo, de criar uma visão muito ilusória ou não enxergar a realidade. Exatamente. Não, meu irmão? Por mais otimistas que sejamos, Sim. você tem que estar com os 2 pés no chão. Você tem que Não ter... adianta viajar na batatinha e... né? Eu sou um cara positivo, eu trabalho os talentos naturais, né? E eu tenho o positivo como o primeiro talento natural meu. Só que como tudo, né, do polarizado, você tem a parte boa e você tem o que a gente chama de dark side.
Qual que é o dark side de um cara positivo? Ele ser tão positivo e esquecer que existe uma realidade e ficar viajando, achando que é só maravilha, que é só alegria. Aham. E aí tem hora que ele tem que tomar decisões duras para ser assertivo e não toma, porque não, vai melhorar, vai, não, você entendeu? O cara fica numa eterna viajada e não chega a lugar nenhum. Márcio, vendas. Talento, dom ou a prática você alcança, você consegue ser um bom vendedor? Prática. Prática. Tá cheio de gente talentosa aí que não produz nada. Pra você, na sua visão. Olha essa daqui. Eu gostei, vai. Olha, eu vou falar pra você, dá até medo quando essa mulher Dá, olha pra nós. dá. Hein, Samuca? É braba a coisa aqui, filho. Não. Você não faz ideia desse olhar raio-x quando ela fala assim, você! Mas diga, manda. Na sua visão, você, para você fazer uma contratação, o que que é imprescindível na hora da sua contratação? O que que para você precisa esse é um ter? ponto. Assim, ó. Esse é um ponto. Contratação. Né? A gente tá cansado de ouvir a galera falar assim, pô, contrate lentamente e demita rápido. Né? Essas coisas de. Essas frasezinhas Essas frases decoradas. montadas dos coaches. É. Né? Que não deixa de ser uma verdade. Porque a galera peca muito na contratação. Eu contrato você me dá o teu currículo. Ó, nossa, vixe. Meu Deus, sabe tudo. Técnica, experiência, beleza. Aí eu coloco você com o meu time. Chega lá, é um pau, uma treta, Sim. ok? E aí eu falei agora. Aonde foi que eu errei? Contratei ela por suas habilidades técnicas, mas não levei em consideração as habilidades pessoais. Que é por isso que você, a grande maioria da galera, contrata pela técnica e demite pela pessoal. Sim. Porque o currículo é muito bom, mas é o tal da, lembra que a gente colocava nos currículos? É fácil relacionamento interpessoal. Aham. A gente colocava isso, porque tipo assim, falava assim, eu me dou bem com qualquer um. Isso aí não existe mais no currículo. Porque chega lá, mas não gostei de você, cara. E aí eu não te entrego parte do meu serviço pra ferrar contigo. Aham. E aí é aquele cara ou é aquela mulher que fica lá criando fofoca, fazendo blá blá blá, ou briga com todo mundo. É um excelente profissional técnico, mas o pessoal dele... Mata o ambiente, sim. Então aí que Time. tá a treta da contratação. Você tem que ter uma amplitude maior e uns critérios diferentes. Não pode fazer mais como sempre foi feito. Ler o currículo do cara. Hoje é ver o currículo, chama a pessoa, conversa, fala, passa com não sei quem, passa no setor, conversa com... Você precisa ter até outras opiniões, né? Sim. Porque senão você cai nesse erro, tem jeito. Uma vez eu fiz uma entrevista lá, né? Queria ser vendedor não, estava participando do processo seletivo para vendas. E aí o produto era a caneca. Aí o entrevistador falou assim, me vende essa caneta. Parece até a frase do DiCaprio lá, me vende essa caneta, né? Eu falei assim, como que você me venderia essa caneca? Né? Assim, papá. Ah, legal, bacana. Bom, falando de outras coisas aqui, me fala o lugar que você mais gosta. Aí você fala, pô, Fernando de Noronha. Me vende uma passagem pra Fernando de Noronha. Porra, velho. Fácil. Você enche o peito, fala, não, por quê? Ah, tá bom. E qual foi sua pior experiência? Ah, foi Massachusetts. Ah, é? É. Me vende uma passagem para Massachusetts. Aí ferrou, porque você vai falar o quê? Não, vou vender passagem. Aí você tem que começar a querer desenvolver. Você não gostou, você tem uma péssima experiência. Como é que você vai vender algo que você odeia? Então, assim, exemplo de como você dá amplitude no seu processo de seleção. Porque chover no molhado é fácil. E aí você já entende se aquela pessoa tem tino ou não, se a pessoa vai comprar o teu produto que você tem que comprar, né? Aquele lance de eu só consigo vender aquilo que eu compro. Tá certo. Então, o processo seletivo, ele é crucial numa empresa.
Ele tem que ter todo um processo onde ele consiga avaliar a pessoa dentro dos conhecimentos técnicos e pessoais. Porque às vezes é muito bom tecnicamente, mas tem uma dificuldade de se relacionar com pessoas. E aí, a depender da vaga, se for uma vaga home, Aí já não tem tanta influência. certo? Então, assim, conforme for a tua vaga, você tem que ter um processo seletivo. A empresa tem que ter essa flexibilidade, né? Essa dinâmica para poder ser assertivo. Porque custa, cara. É um custo que muita gente não faz conta. Custa demais, cara, você contratar um funcionário e depois ter que demitir pouco tempo depois. Custa. É caro, velho. É caro, ocupar uma cadeira que não performou. É caro. Tem muito empresário que não faz essa contratação. conta. Essa rotatividade toda hora, funcionário novo, funcionário novo, funcionário novo. E aonde que vai pegar isso aí? Na entrega do serviço, na entrega do produto. Porque você sempre tem gente que não está alinhada com a cultura, porque chegou agora. Sim. Não, nas escolas é nítido isso que você está falando. As escolas que têm mais estabilidade na performance, as que têm as equipes mais enraizadas, mais tempo na mesma unidade. As unidades que têm muita rotatividade, que durante a pandemia aconteceu, performance despencaram. Para voltar ao que já tinha sido, exatamente, demorou bastante. Tá aí a prova de que rotatividade não é bom, cara. Exatamente. Eu acho sim, você tem que contratar, não deu certo. Não, demite. Tem uma mas frase tem que a galera usa muito, né? Pô, como é que é? Fala sobre, pô, é caro, não tem gente melhor, alguma coisa assim, se eu mandar embora, você vai ver o quão ruim é ficar com essa pessoa mais tempo, porque, pô, se o cara não tá produzindo, se o cara não se alinhou na sua cultura, se ele não tá interessado em crescer junto com a empresa, porque isso, pelo menos, sempre foi essa a imagem que eu passei. Tinha coisa mais prazerosa para mim quando, depois de um tempo, eu vi um funcionário meu trocar de carro. Sim, é legal. E você vê aquele certo? colaborador. Porque nós evoluímos, porque já vem o dissídio, que é algo natural, então tem todo um reajuste. E eu sempre tive uma política de gratificar os funcionários, né? Eu sempre tive política de reconhecer, né? Você tem esse formato teu do troféuzinho e tal. Bacana isso, cara. Que é o que você falou, não é sobre... É a pessoa. É a história dela. É a história ali, dela. Que ela se dedicou pra conquistar. Porque acontece, cara. A gente que tá num plano mediano de empresa, você tem contato. A galera, os teus colaboradores, sabe quem é o Gustavo, sabe quem é a Medina. Sim. Não é aquela utopia de quem é o presidente da empresa. Não sei. E o dono, muito menos. Não, é verdade. Não é essa utopia. Você tem contato com o camarada, então você não pode desprezar isso também. Márcio, nesse querer reconhecer, já aconteceu na sua trajetória de você ter um excelente vendedor, você falar, nossa, vou colocar esse cara agora para ser um gerente, para ele cuidar da equipe, e de repente ele não está preparado para ser um gerente, mas ele era um excelente vendedor. Já aconteceu? Já. Que conselho que você dá? Já. Aí é sobre realmente a gente conhecer as pessoas, né? O perfil e ter essa investigação. Porque eu já tive, não só vendedores, né? Mas outros colaboradores, onde eu quis dar a promoção para gerente e o cara fala, não quero. Não quero. Se o senhor... é gozado, mas assim... Ele falou assim, o dia que o senhor tiver uma fazenda e tiver um monte de bicho lá para cuidar, eu vou lá e cuido. Mas eu não vou ser gerente da fábrica, não. Você entendeu? Em vendas, a gente tem que entender muito o habitat natural do vendedor, né? Então, tem cara que é excelente vendedor. Técnico. Desenrolado. Hábil. Mas não consegue fazer gestão de outras pessoas. Você entendeu? Então, assim, se você erra nisso, você pega o cara, bota ele para fazer uma gestão, ele não tem tino, por mais que você treine, que o ideal é treinar esse camarada, né?
Mas aí você tem que ter a visão de falar, peraí, ele é um cara que não é... Por mais que você treine, se a pessoa não quiser, e aí vai dessa iniciativa do cara. Fala assim, pô, legal, uma oportunidade, vou aproveitar. Eu era motorista. O cara me deu a chance de eu ser vendedor. Pô, eu virei sócio. Você entendeu? Já aconteceu de eu pegar o vendedor e falar assim, não, você vende pra caramba. Isso não é fator. O cara vende muito. Vou pro cara de gerente. Isso não é fator. Aí é sobre o currículo. É a mesma situação. Tirar o cara de vendas para gerente é uma contratação. É a mesma coisa. Você tem que ter uma investigação, entender se aquele cara ele tem o tino de líder, se ele é respeitado no meio da galera. Que essa é a realidade. Não adianta eu pegar o cara lá porque o cara vende muito. Você entendeu? Sim, e aí você acaba desperdiçando, você desmotiva talvez outros, né? E não tem resultado, porque aí o cara passa a vender menos, ele não faz a equipe suprir o que ele vendeu menos e dá tudo errado. Pra mim, qualquer cargo de liderança, em qualquer função, a parte interpessoal, ela sempre vai ter mais destaque do que currículo, né? Tem que ser uma pessoa que gosta de pessoas. Tem que ser pessoas... Que começa por aí, né? Marcião, irmão, top demais. Infelizmente, a gente tá chegando no final aqui. Infelizmente mesmo, porque eu tinha muitas perguntas. Não, olha aí, tem que voltar várias vezes aqui. Tá sabatinando. Tá. É que o Samuca logo tem... Samuca, põe lá aquele da galera aí pra... Tá acabando, Samuca. Pelo amor de Deus, que é isso? Mas foi bom aqui, hein, Samuca? Quanto tempo deu aí, Samuca? 1h52 por enquanto. Aí foi... Bateu o recorde. O que é um papo fluir, fica bom? Mas, ô Marcião, quero te agradecer, porque de fato você trouxe vários insights aqui para nós. Do mundo real, do mundo corporativo, de questão de relacionamento, questão de mentalidade, produção, iniciativa. E antes da gente finalizar tudo isso daqui, a gente sempre faz aquela pergunta lá. Pergunta não, pedido, na verdade, né, Medido? Ali olha pra lente da verdade. Olhar pra lente da verdade e compartilhar a sua mensagem para os nossos telespectadores, mensagem que está aí no seu coração. Qualquer mensagem de negócios, de vida, de... Cara, eu vou falar para o seu slogan. Eu vou falar para vocês, assim, que foi o que mudou a minha vida. Foi eu me permitir a aprender novas coisas. Né? Você ter a humildade e a disposição de querer aprender e evoluir. Isso é o básico, na minha concepção, e foi determinante para que eu pudesse estar e chegar onde eu cheguei hoje. Que isso, hein, Medina? Galera, curte, comenta, compartilha, siga as redes sociais do Márcio, que ele ensina muito nas redes sociais dele. Não deixe de avaliar o nosso perfil, por favor, já deixa seu like aqui também. Segue as nossas páginas, porque tem muito conteúdo legal, tem muita gente como o Márcio que está ensinando o empreendedorismo raiz e como você se tornar um empresário de sucesso. É isso aí. Que de fato viveu, que de fato passou pelo processo. É isso aí. Vai lá, segue. Márcio, eu sou Márcio Santos no Instagram. Fechar com uma chave uma frase do Morfeu, do Matrix. Olha lá. Existe uma diferença entre você conhecer o caminho e percorrer o caminho. Essa é a jogada. Você entendeu? Essa é a diferença da gente que está no campo de batalha e percorre o caminho do que quem sabe e conhece só o caminho. Que isso, hein? Marcião, tamo junto, meu irmão. Valeu mesmo. Muito que obrigado, honra, viu? Valeu. Tá eu que agradeço. De verdade, sucesso pra vocês. Ó. Pá. É nóis, pô. Valeu. Valeu. Valeu, top demais. Uhul.
Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!